Então, olá! Sejam bem-vindos ao Mesa de Mestre, o podcast de mestres de RPG e pessoas criativas para mestres de RPG e pessoas criativas. E dessa vez tem eu, e comigo, aqui do lado, Dank. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu não tô aguentando, cara. Não E tô agora, aguentando o pimentão. e agora é apimentãozado, Isso com fome, tá? aqui para o assunto, basicamente para ser entrevistado, porque ele é o conlinguista da vida. Igor. Olá, eu já vim aqui e eu tô comendo pimentão hoje. Acho que essa é a minha introdução. São informações importantes. Eu venho quando o assunto é chato. Ok. Não, brincadeira. Você veio pra aproveitar e comer pimentão durante o negócio. Esse é o... Não, na verdade, assim, quando... se o assunto for legal e eles me chamam, eu não venho. Aí... Você gosta de vir fazer os assuntos... como é que fala? Os assuntos que o pessoal vai considerar chato ficar legal. Hoje a gente vai falar de crase. Verbo to be. A gente vai falar de crase e de usos corretos do cujo. Ah, não, isso aí não dá. E a gente vai passar ali um pouquinho sobre emprego da vírgula, falar de conjugação verbal no subjuntivo. Só assuntos assim, porretas. Emprego da vírgula não é só colocar onde eu respiro? E pra pessoa que é asmática colocar em cada espaço? Eu não esperava isso da pessoa que é asmática. Eu esperava isso da pessoa que é asmática. Pelo menos. A gente tem que fazer graça com o que tem, pelo menos, né? Sim, então, tecnicamente, mortos não podem usar vírgula? Né? Porque eles não respiram. Um zumbi que escreve, usa vírgula? Aí fica eu acho que ele dúvida aprende de um jeito diferente quando é que precisa de vírgula. Porque se for talvez. de respirar, ele vai falar tudo sem vírgula nenhuma. E aí o ponto é quando você tem uma respiração maior. Ele... Texto sem ponto, sem vírgula, sem parágrafo. Eu sou uma pessoa faminta hoje. E eu vou comer enquanto a gente tá na live, perdão. A frase mais longa do mundo foi dita pelo necromante. Escreveu 50 páginas de como ressuscitar os mortos e não colocou uma vírgula e nem um ponto. Teve um autor um pouquinho depois da... Nossa, eu não lembro de quando que ele é, mas eu sei que... Eu tô adorando que a gente tá realmente tocando um episódio sobre... Começamos na tangente, isso aí. Gramática. Então exato. Teve um cara... Vai lá. Eu acho que foi por volta de 1700, 1800. Mas ele escreveu um livro em que não tinha pontuação nenhuma. O pessoal criticou ele por não ter botado pontuação nenhuma. E aí ele publicou o segundo livro com 3 páginas no final só com pontuação. Todos os pontos e vírgulas que eu usei nesse texto. Não, eles falaram assim, não, se você quiser colocar essas coisas, tá aqui, escolha. Estão pra ser colocados. Ia ser muito engraçado se ele tivesse, ele contou exatamente quantos pontos e vírgulas ia ter no texto dele, escrevesse tudo 100 e colocasse exatamente a quantidade necessária no final para as pessoas irem colocando no texto dele. Com certeza não foi isso. Eu acho Só que de raiva. é justamente que ele não sabia. Não, sim, provavelmente foi isso, mas ia ser um detalhe tão engraçado ele fazer um negócio desse, que ia virar uma aula de língua, sem querer, porque a pessoa Mas assim, pontuação é sempre uma coisa muito curiosa, porque embora a gente possa conceber isso como uma practical joke, né, é literalmente impossível, porque tem muita vírgula que é estilística, então ele pode... o livro tem entre 90 e 100 mil vírgulas, depende de quanto ele gosta de usar vírgula. Eu, por exemplo, dependendo do dia, eu coloco vírgula como aspa, cara. Eu vou fazer piada à parte, isso tem realmente a ver com o que a gente tá falando aqui. Porque hoje a gente vai falar de conlangs, ou idiomas fictícios, línguas fictícias. E é pra isso que eu trouxe... assim, o Dunk tá aqui por 2 motivos. Primeiro, que ele é meu co-host agora. Segundo, que você não tem opção de negar. Eu tô devendo muita coisa, eu não consigo não vir. Eu queria dizer que que apesar dele fingir, ele é uma pessoa muito culta.
Então ele tem vocabulário e tal. E o Igor tá aqui porque, assim, qualquer um que conhece o Igor vai saber por que ele tá aqui. Ele escreveu um dicionário da língua fictícia de um montão de personagens. O dicionário é o de menos. O que impressiona até a mim são as múltiplas gramáticas que eu tenho de múltiplas línguas com 100 páginas cada. Mas enfim, eu tenho algum conhecimento, um pouquinho assim. Um pouquinho. De Sendo fato, eu não humilde, sei, eu não me considero um linguista profissional, óbvio que não, mas um conlenga a alto nível não, realmente eu me considero no máximo intermediário. Assim, Tem uma galera que faz umas ah, coisas completamente fora do o mais impressionante padrão, que eu mas vi. eu tenho alguma coisa a acrescentar, acredito. O mais impressionante que eu vi foi aquele cara que criou a língua do assovio. Aquele só. Não, aquele cara é muito bom. Aquele cara excepcional. Eu sei de quem vocês estão falando, eu não sei o nome dele, mas aquele cara é muito bom. ninguém sabe o nome dele, mas todo mundo sabe que ele é incrível, basicamente. Não, ele é incrível. Você já viu o vídeo dele? Eu não sei se eu já vi, mas tem uma boa Eu só chance de eu queria já ter dizer uma visto. coisa assim, Tem que ver, excepcional. o Dunk tá aqui hoje com a gente, eu já vim no podcast mais umas vezes, e assim, eu achei. Quando me contaram o que aconteceu com o Morfeu, eu fiquei chocado, velho. Não podia falar? Era pra guardar um pouco Não, mais pra era frente. segredo, assim. A Era, gente ia nossa. amaciar, assim, um pouco, sabe? Ia Então, matar as ele aos pessoas ainda não poucos. sabem que ele foi atropelado por um ônibus. É, a gente ia Ah, deixando ele ruim aos poucos. Não, ele desculpa. ficou meio doente, mas tá É, internado, tá em coma ninguém vai falar que agora. foi o Dunk que tava dirigindo o ônibus. Não, Não. eu tava tirando minha carta, gente, inclusive, foi uma pena. Reprovei no dia por causa disso. Mas de lá pra cá passou, né, Dunk? Não, de lá pra cá passou, não. Agora eu já tô dirigindo aqui, né? Aqui em São Paulo, eu Parabéns. aproveito que tem um ônibus que vai exatamente pro lugar que eu preciso ir, eu vou dirigindo ele. É o Lógico Dunk que que eu posso dirige o muito. metrô. Sobre o Morfeu. O quê? Não, Exatamente o lugar que ele precisa ir, que é sobre o Morfeu. o Morfeu é o amuleto da sorte, ele guarda no porta-mala do ônibus toda vez que ele vai viajar. O porta-malas do ônibus. É porque eu acabei dando ré pra ver se ele tava bem, só que eu errei um Não, pouco o cálculo e passei. esse ônibus que tem porta-malas no fundo. Como é que chama o porta-mala do ônibus mesmo? Bagageiro. Obrigado. Bagageiro, é verdade. E não tem em coletivo, gente. Não tem em coletivo. Ônibus coletivo não tem bagageiro. Mas por que você acha que ele tava no coletivo? Ótima pergunta, tudo bem. Eu assumi do que me contaram. Maldito homem que acredita. Mas enfim. Tem que deixar isso para outro dia. Um dia que a gente for falar sobre backstory de personagem, coisas do tipo. Sobre como matar seu NPC. Sobre improviso. Sobre improviso. Sobre improviso, como matar NPC, esse tipo de coisa a gente conversa no dia. Nossa, chamou o Morfeu de NPC de graça. Todos somos NPCs do podcast É a do segunda Debo, ordem, todos os mestres que nos ouvem não matem NPCs. Mesmo se eles tomarem risco suficiente pra morrer. Não matem. Porque senão acontece o que aconteceu aqui agora. Morfeu, que Deus o tenha. O Diego matou ele pra ver o que aconteceu com o plot da história. Não tá indo tão bem. Eu tive que testar, sabe? Teve que ver assim. Daqui a pouco vai reviver ele com necromancia. Fora da piada, ele tá super bem no trabalho, quase virando gerente. Então, ele tá bem pra caramba. Chique. É o que acontece depois de você ser atropelado, assim, o chefe fica com dó, aí ele te leva a gerente. De duas uma, você vai ganhar uma licença, não vai precisar mais trabalhar, você vai virar gerente, que você vai trabalhar o dobro. Então, assim, Ele é o ele gerente tirou... do bagageiro. Ai, Jesus. Bem, hoje a gente tá centrado, realmente. É assim, uma maravilha. Não, mas pra quem não sabe, o que é uma conlang? O que é uma conlang? Basicamente, conlang vem de constructed language, uma língua construída. Só que o que parece bem óbvio, mas o que eu gosto sempre de falar é, tipo assim, não é o que você está pensando. Porque normalmente quando as pessoas pensam em construir uma língua, ou fazer uma língua, em geral é um procedimento algorítmico que as pessoas pensam de pegar o português e ir traduzindo palavra a palavra. Tipo assim, amar é falatir, e assim a gente vai inventando palavras em palavra. E, em geral, as pessoas começam a tirar as features, as coisas da língua que elas acham que não fazem sentido. Então é muito comum que o conlenga iniciante vá para um dos dois caminhos. Ou ele pega o português e tira a conjugação do verbo e diz assim, terminei em todas as línguas, isso é bem comum, já estive lá. Ele faz já um código isso. sem conjugação verbal. Ele faz um...
Exatamente. Na verdade, você acaba fazendo. Não é nem. Tem uma palavra pra isso, não é código, é um relax. Que é uma abreviação pra relexificação. Uhum. Nossa. Só pra quebrar a palavra ré, de fazer Assim. de novo, lexificar é dar significado às palavras. Então você pega as palavras que já existem no português e só dá uma roupa nova a ela. Uhum. Então, Uhum. a arte, eu considero a arte da Conlang vai um pouco além disso. Não que os Relax não tenham seus méritos, normalmente é onde nossos younglings, os nossos filhotinhos de Conlang, Onde os jovens padawans conlangueiros, conlanguistas. os jovens padawans. Tô Importante, alfabetizando inclusive, ainda. se você já está nesse caminho, lembre que você já esteve lá, porque é difícil olhar pra pessoa fazendo um relax e não dar uma surtada. E chamando isso de conlang, principalmente, mas é normal. Mas como forma de arte, a conlang se debruça sobre outras coisas, que não sejam só a forma das palavras. A gente busca criar uma língua não necessariamente do zero, mas compreendendo não só suas palavras, mas a morfologia, como essas palavras variam, elas conjugam, elas declinam, que é outra palavra que a gente pode voltar, elas vão para o plural ou elas não vão? Se elas vão só para o plural, elas podem representar duas coisas. Eu vou dar um exemplo muito, muito claro aqui. O árabe tem três números. Ele tem o singular, que é um ser, o plural, que é mais de um ser, e tem o dual, que é uma forma do substantivo especificamente para falar de duas pessoas. É, duas pessoas não, perdão, de dois seres daquele mesmo substantivo. Então, o verbo Uhum. conjuga, o verbo tem tempo, o verbo conjuga em pessoa. Como é que você conjuga o tempo? Você tem conjugação de tempo ou você não tem conjugação de tempo? Você indica como eu vi aquela. Enfim, a gente pensa também sintática, como essas palavras se relacionam. A gente pensa semântica também, que é como os meus falantes falam essa língua. Nem todo conlanger vai se preocupar tanto com semântica, já aí entra uma questão. Tem a galera da gramática, tem a galera. Mas, em geral, também a arte da conlang envolve semântica, que é o seguinte: aí já não é sobre a estrutura da língua, é sobre como eu uso a língua. É apropriado chamar uma pessoa mais velha de senhor ou não é? Se você está falando com o seu professor, você trata por ele por senhor ou por você? Se você tá saindo de um lugar, você diz até mais, você diz adeus, você diz que Jeová lhe abençoe. Em que contextos você faz isso? Então, assim, Conlang é uma arte muito grande e que envolve muitos aspectos diferentes e que também envolve. Tem como você abordar a língua, essa arte, de diversas formas. Você pode ser uma pessoa da gramática e dar menos ênfase às outras partes. Você vai dar ênfase à gramática e pensar a gramática, ou você vai dar ênfase à semântica, e aí você pode simplificar a gramática. É, enfim, é uma infinidade. Você pode também, inclusive, só para trazer aqui de volta um pouquinho para a esfera do mesa de mestre, você pode, inclusive, não usar a conlang como objeto em si, mas como um instrumento para contar uma história também, por exemplo. Existem, inclusive, formas de fazer conlangs que você não faz a língua toda. Você faz só um pedacinho e é aquilo que você vai mostrar ou para o seu jogador, ou para o seu leitor, ou Uma tanana. dica, não façam do jeito que. Não façam as coisas do jeito que eu faço. Na verdade, não faça nada do jeito que eu faço. Eu faço as coisas tudo errado, só dá certo. Mas, não sei se você sabe, Dá? Dani. Às vezes. É, o jeito que eu de vez em quando crio pedaços de língua eu escrevo umas frases com símbolos, aí eu vejo, nossa, como será que isso soaria? E depois eu tento encontrar a regra gramatical do porquê que aquilo existe. Isso não é funcional. Não. Do jeito que você falou, eu sei que não é funcional. Mas Não, parece é tão funcional. divertido. Não, O é problema do funcional. Dego é outra coisa. Mas é É porque limitado. é limitado. E o Dego cria uma frase e ele fala assim: essa é o jeito que minha língua deve soar. Só que assim, eu vou usar português, por exemplo. A frase flui fastioso rio não soa. E pode inclusive não soar igual a palavra que tem. Não pode soar de uma língua diferente. De uma língua que tem Bragança ralha. Bragança ralha agralha. É. Então, assim, quando você tem uma frase só que define sua língua inteira, é muito perigoso cair na armadilha de achar que as línguas são muito parecidas dentro dela mesma, quando na verdade a forma que a gente concebe língua, a forma que a gente fala português, inglês, etc., não é tanto por similaridade. A gente tem
uma variação dentro da própria língua, que é uma variação, inclusive, importante para conseguir convir informação. Tem estudos sobre isso, etc. A gente tem, línguas humanas têm uma taxa de informação extremamente constante. A gente fala, línguas falam ou deixam de falar mais rápido os sons, mas a informação sempre é constante, a velocidade de informação, isso é bem interessante. Eu achei muito legal quando você me contou isso. Mas então, geralmente Uhum. é por isso que eu faço mais, que eu faço mais de uma frase. Mas eu tenho, mas você tem razão que é o que você me criticou que eu tenho assim, mas a ondinha a ondinha da palavra tá diferente do que deveria ser a ondinha. É, eu, E o filho da puta que fica pra descobrir o que é sondinha. então, é, é extremamente frustrante mexer nessas coisas comigo, porque eu não encontro a palavra que eu quero. Só que tem alguma coisa ali que eu tô buscando. Aí cabe a pessoas que realmente sabem o que eu tô fazendo, tipo Igor, pra falar assim: nossa, por que você não falou com essa palavra aqui que só precisava dela? E aí faria sentido o que você tava falando. Acho que é por Em isso que eu. específico, Oi? pode falar, Dan. Ah, Pode não, eu falar, Dan. ia. Não, acho que é por isso que eu tenho tanta dificuldade assim em começar. Porque eu também quero criar línguas próprias, e não só pra RPG também, como pra histórias. Que é ainda mais Analogia. complicado porque você vai usar em muito mais Sim. casos, eu acho. Mas Depende. acho que é um dos motivos de eu não começar a fazer. Porque eu sei que depois eu vou querer fazer tão certinho e funcional que vai ficar um negócio que eu vou demorar muito pra resolver. Sim, Mostrar isso é um Igual aqui, problema. você. olha, um exemplo de história que prova que você pode usar bastante e ainda assim não parecer não parecer demais. Senhor dos Anéis. Ah, O, o pai desse ele, costume. é, ele criou o mundo dele pra língua. Sim. Então, Uhum, basicamente, todo termo relativamente técnico que ele usa vem de alguma das línguas que ele criou. E ainda assim, uhum. eles parecem que são só nomes. Isso não interfere na história mesmo. Então, teria dado no mesmo, apesar de ele provavelmente não teria criado a história se fosse. Ele, nossa, essa palavra soa legal. Esse é o nome do negócio. Mais ou menos, é porque o Tolkien. É isso, toda a história do Tolkien, na verdade, é um grande. Senhor dos Anéis, na verdade, é porque assim, a gente sempre pensa a língua como servindo a história, e nesse caso é o contrário, né? A história que Aham, serve à língua. O Tolkien era Uhum. linguista, sim. Sim, sim. extremamente. Ele era doutor em linguística e tal. E o cara manjava muito. Ele tinha esses problemas, extremamente europeizado. Enfim, isso é um problema que a gente pode discutir, inclusive, até na própria mundo dos conlangs. Entretanto, eu vou voltar para o que eu acho que eu tô fazendo assim, porque a gente tá no Discord. Ah, mas acho que não faz sentido, né? Ou pra cá, enfim. Não Não, assim, sei onde o se Dan. você aponta do jeito que você tava apontando pra mim. Você tava apontando, o Diego tá aqui do meu Agora lado. você tá apontando pro Dunk. Você tá Agora. aqui embaixo. Esse é o Dunk. Obrigado. É, Eu vou tá. voltar. Achei. Agora. Olá, Dan. É, Coçando o sovaco do Dunk, é do outro lado que ele Que tá, isso? Dunk. Não, não, pra é, mim ele tá aqui. Então, mas Pra mim é ele tá sempre aqui. reverso. É sempre reverso. cócegas. Isso. Ah, então ele tá aqui. Aham. Mas enfim. É, vou voltar pra pergunta. Não é exatamente uma pergunta, mas só pra pontuação do Dunk. Porque eu acho que é uma pontuação interessante. Sobre começar a Conlan. Porque assim, a gente tá falando aqui, eu tô falando aqui de um cara que. Eu tenho 24 anos, mas eu tenho pelo menos 8. Pelo menos 8. Fazendo com línguas. Ó. É. Pelo menos 8. Se eu fosse generoso, eu tenho 10. Mas é porque tem 2 anos da minha vida que eu criei línguas e eu não considero que eu tava criando línguas. Porque eu tava no processo de entender o que era isso. Ah, Uhum. É. mas ainda conta, Porque ainda assim, com conta. Você 14. tá fazendo a 10. Conta, então. Conta. Fazendo 10. Porque eu comecei com 14 anos. Eu comecei a desenhar Por com 3 anos. causa do Tolkien. É, Ah, exato. é? Por causa do Tolkien. É. Ó. Eu achava ele de fuder. Assim, inclusive isso é uma história bem comum entre a galera mais antiga de Conlang. Eu não sou dessa época mais antiga, eu sou da segunda ou terceira geração, mas Eu sou era da bem comum. terceira geração de Hoje Colinga. você encontra muita gente que foi influenciado ou por Game of Thrones, Uhum. que tem conlangs muito bem feitas. O criador das conlangs de Game of Thrones é o David J. Peterson. Ele faz conlang hoje pra um bando de estúdio grande, assim. O cara é foda, o cara é muito bom.
Ele é linguista também. Existe uma trend de bons conlangers serem linguistas, por Nossa, por motivos que óbvios. será, né? Porque é uma Pois coisa é. que assim, acho que vale um estudo É um sobre, dos, Vale um né? é um dos estudo. Inclusive mistérios da levantamento, vida, assim. assim. É assim. Mas você não precisa ser linguista para ser bom em Ah, Colang, ou pelo menos ser intermediário em Colang. Uhum. Mas hoje em dia você encontra de alguns outros lugares. Hoje em dia já é um pouco mais difundido. Mas enfim, eu tenho algumas notações sobre como começar. YouTube tem muita galera boa. Tem The Art of Language Creation, que é do David J. Peterson. Ele é muito bom, é um livro. Como ninguém mais lê livro, ele tem um canal do YouTube também, que ele tem algumas introduções. Só que eu acho que, na verdade, a principal coisa que você tem de fazer é começar a fazer. É aquela coisa de, tipo, se você ficar nessa de começar a desenhar, você nunca vai começar a desenhar, e é um pouco da mesma forma. E eu falo porque boa parte de criar línguas é também conhecer línguas. Então, Uhum. à medida que você começa a criar, você começa a sentir necessidade de diversificar, você começa a ver como as coisas funcionam. Eu dei um exemplo do árabe logo no início. Eu não falo árabe, eu Mas falo inglês e português, um você pouquinho de entende alemão, como funciona. mas eu entendo como funciona. É, eu tô tentando Então, aprender árabe. Só é, que, e... só que eu tô tentando pelo Duolingo e o Duolingo não sabe Ah, escrever os não! sons. Ele não sabe Não. escrever os sons, é É péssimo. porque o Duolingo tem uma abordagem que não é pra quem aprende língua por gramática. Eu não aprendo língua por É. gramática, esse negócio. Faz sentido. Eu não aprendo coisa por regrinha, porque eu não decoro regrinha. Eu Então vejo. você tá fazendo alguma coisa errada, porque o Duolingo escreve como soa. Oi? Não, não escreve. Árabe ele não escreve. Porque árabe ele só ensina pelo inglês. E o som. E tem alguns sons que ele não sabe como é que fazer. Como raw ou essas coisas assim. Ele não tem como escrever. Não, é porque eu acho que ele escreve em árabe. Não, ele tem o árabe e ele Ele tem a não transcrição. escreve. Ele tem a transcrição. Ah, ok. Mas é isso, a Enfim. transcrição não é tipo assim, isso aqui é como soaria em inglês. Essa transcrição é tipo o pinyin. É tipo o quê? O pinyin. Você Que não sabe o isso? que é? Não. Pinyin é quando você escreve mandarim com línguas romanas. Ah. Ah, tá. Não Nossa, é pra não sabia ser que era tipo esse o assim. nome. Hã? É, Não sabia que pinyin. era esse o nome. Uhum. Legal. É. Tipo, aquilo ali não é pra ser, tipo assim, ó, isso aqui soa assim em inglês. Isso aqui é tipo, ó, um árabe escreveria assim em árabe, se ele estivesse usando Entendi. línguas latinas. Entendi. Acho que Ah, talvez faça mais sentido agora. faz mais sentido um É, pouquinho. faz mais sentido. Eu ainda acho super É. confuso e para mim é mais fácil eu seguir o que tá escrito em árabe do que o som, do que a letra esquisita. Eu Uhum. tenho que fazer, eu tenho que trocar a tradução na minha cabeça, assim, se ele só mostra o R H A W, Não, é porque não, assim, esse aqui é o um árabe traço que é assim. tem um conjunto de fonemas, não, não vou usar a palavra esquisitíssima, mas assim, bem diferente de línguas romanas, né? Então, Sim, tem essa questão. mas são É bem legais, é difícil. gostoso de ouvir, eu gosto. Mas, enfim, então eu acho que essa é a questão. Você precisa começar a criar, mas ao mesmo tempo eu vou também falar sobre isso, que, tipo assim, é importante, é um pouco difícil, quando você cria a língua, não deixar isso se tornar um, um hobby consumível, porque assim, você tem que ter uma diferença. Seu hobby é escrever ou seu hobby é fazer línguas? O meu hobby é fazer línguas. Uhum. Então, tipo assim, eu gasto muito tempo fazendo línguas porque meu hobby é fazer língua. Mas Sim. se seu hobby é escrever, às vezes fazer a língua antes começa a se tornar uma coisa que vai lhe atrapalhar. Não é que vai lhe atrapalhar, mas é que vai dificultar seu fluxo de trabalho. Sim, sim. O... E. Não, é porque as línguas que eu quero acabar criando, né? Eu sempre quero basear um pouco nas línguas do mundo real, vamos dizer assim. Eu quero criar uma coisa 100% Não. fantasiosa. Então, só que para isso eu tenho justamente que conhecer mais línguas. E as línguas que eu quero que eu quero usar de base são línguas nem um pouco ortodoxas, assim, nem um pouco fáceis de se aprender Ah, sobre. Tipo qual? É, tipo. é tipo língua dos povos mesoamericanos, Ah, língua. Ah, Nahuatl A- é muito É. legal. Eu tenho uma O língua baseada em Nahuatl. Havaí. Não, sim, tem muita coisa legal, só que você acaba tendo uma certa dificuldade de começar a aprender sobre e pra você entender como funciona, pra você poder trabalhar em cima. Óbvio que tem Olha, exemplos mais fáceis, tipo, sei eu lá, o vou lhe latim, por dizer. exemplo. latim é muito Assim, legal de aprender, Não, mas latim é muito da o hora. que eu achei mais divertido de aprender dessas que são, quando você vai ficando mais diferente assim, é grego.
grego é muito legal de aprender. É muito bom que você fala assim das mais diferentes e você fala uma língua extremamente Não, então, normal. não, mas é que diferente, tô dizendo, de letra diferente, sabe? É Ah, porque ok. pra gente latim é é Extremamente muito normal. normal, o... É... Pra Ah, gente, ok, você tá falando de letras. Ah, ok, realmente, bem sim, normal. é. Pra, o latim é muito perto da Amigo, gente, estranho de letra o é alemão etiopiano. é normal. Quê? Qual que é Estranho esse? de letra é etiopiano. Qual que é esse? Voltei. É birmanês. A língua que fala é na Etiópia. Ah, eu já ouvi falar sobre, É. mas Grego, nunca. grego ainda é bem Nutella, assim. Não é Não, Nutella, sim, é mas é que vanilla. mas é que assim, os mais diferentes que eu tô Sim, aprendendo são grego. grego e russo. Porque Agora, escrever eu em gosto grego de é bem caminhar. gostosinho. Eu gosto de Esse eu tô caminhando pelas línguas, sabe? Eu não tô indo em lugares aleatórios. Faz sentido. Uhum. Escrever em grego é bem gostoso. Adoro escrever em grego. O Sim. alfabeto grego é realmente muito gostoso de escrever. Não sei se vocês já tiveram a Sim. oportunidade. Ele Parece que você é tá fazendo gostoso uma de fórmula ouvir. matemática. O que eu acho legal de grego é que você Sim. é que você escuta alguém falando e se você não sabe nenhuma palavra, você vai assim, eu deveria estar entendendo. Era pra É. eu deveria estar. E, e o grego, ele tem um fenômeno muito interessante que ele retrai as consoantes palatais. Então, eu vou explicar. Não sei se vai dar pra ouvir por causa do microfone, nem sempre é fácil de ouvir. Mas o S das línguas oeste, oeste do oeste, eita, do oeste da Europa, ele é um S sibilado. Ele é Hum, o S do grego é o S, o Z, o T do grego são retraídos. Eles falam possos. Dá pra Ah, ouvir a diferença? dá. sim, sim. Dá É, uma enfatizada no S, assim. Acho que é o jeito que eu consigo compreender, pelo menos. O S fica mais na verdade, em o que acontece é que a língua, ela não. Quando você fala S, fala em S. 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 A língua, ela toca aqui perto dos dentes, né? Aham. Aham, sim. O S do grego, a língua é retraída, ela não toca perto dos dentes. Ela é ossos, ossos, Oxe. colossos. Isso é uma Ah, parte muito característica do som do grego. é como Essa é se fosse a realmente língua presa. Não sei se parece pra vocês, mas pra mim, colossos é uma palavra que soa extremamente grego só pelo fato de ter esses sons. Sim. É, É, Soa grego um pouco até russo, assim. Você eu não comparando com línguas sei. do Eu acho que o germânico. russo não é, Acho que mas é eu mais não ou tenho menos, certeza. eu não sei, parece um eu nunca pouco. parei pra prestar atenção no S do russo. Pelo menos, Eu não, acho que pelo menos assim, no jeito de. Na entonação é uma mesmo, língua que não parece. tem muitos S's, né? Não, mas É, Tá nem bom não tem pra achar muitos no S. note. Não, não tem muito S. Eu tô tentando achar uma palavra com S. pelo menos não muito S intervocálico. Eles têm muito S entre consoantes, tipo Privietsky. Ah, isso conta como S? Conta, é um Ah, S. ok. É um Só S. não tá entre duas vogais. Mas não, você acaba vendo mais esse tipo de situação quando você vai ver, por exemplo, um russo tentando falar outra língua, ou sei lá. E variantes, assim, é legal você ter essa situação, tipo, você Cara, vendo vocês já pessoas viram um falando russo outras tentando falar línguas. português? Um Aham. quê? Ah, já Russo vi, tentando já falar vi. português soa extremamente normal. É Sim. meio bizarro, eles Só que não têm sotaque. a única coisa que dá pra notar é que eles têm um som que eles usam pro A e pro O quando eles estão falando português. Sim. Que é tipo, ó. Ah, vó, É. verdade. É por isso que Eles falam, ó. o O e o A deles são a mesma coisa. Por isso que de vez em quando parece que eles estão falando trocando. Uhum. Eu acho muito Ah, interessante. mas, enfim, então assim, eu acho importante a gente definir isso, porque realmente. E outra coisa também que você tem que tomar muito cuidado, isso aí é para quem o hobby é criar línguas, é não deixar que a história comece a virar uma grande propaganda de sua língua. É, assim, acho que para quem tá interessado em criar línguas, é sempre importante lembrar que, assim, normalmente quem vai pegar seu livro não tá ali pra aprender sua língua. Então, mas eu botei uma forma de como ler os nomes no início do livro. Aí 3 pessoas vão ler isso. É. Então. A menos que seu livro É seja, sei lá, especificamente. muito famoso. É, Não tô nem falando isso, tipo, sei lá, seu livro seja focado, por exemplo, em enigmas e você esteja trabalhando com pessoas que têm que resolver Ah, o sim. enigma em outra língua. Amigo. Aí todo mundo que for comprar o livro vai querer ler pra entender o que vai estar ali no livro. eu diria que Mas se o assim, livro for é, normal, não vai ser nada é assim. mais comum Mas que em isso livros de pressupõe que as fantasia pessoas. épica tenham esses nomes diferentes. Mas como alguns autores costumam dizer,
o jeito que o seu leitor lê o nome é o jeito certo de ler o nome, independente da sua intenção. E tem mais uma coisa. Fantasia épica. Em geral, tem nome mais esquisito, certo? Sim. Tá. Sim. Me fala alguma fantasia. Me fala alguma fantasia épica que o nome do personagem principal é esquisito. Ah, Assim, eu só consigo pensar em The Name of the Wind, que é o Potter. Mas porque eles Kvolf- literalmente explicam isso. então, o nome dele é esquisito lá por ser esquisito, né? Exato. Tudo É bem que tipo, eu passei um tempão pra aprender a falar, porque falar Kvolf dá uma impressão é. legal, é gostoso. Mas Mas, deixa eu é isso, ver. o nome dele não é só esquisito. O nome dele é esquisito intencionalmente dentro da história. Então Aham. acho que eu não contaria. Aí deixa eu ver. Os nomes não costumam ser completamente estranhos, né? Eles são variações de nomes, ou tem uma sonoridade parecida com o nome que a gente teria na língua do que o cara Então, escreveu. assim, Tipo acho que Xalã, minha, essas coisas assim. eu acho que minha grande dica é, assim, é uma dica até pra mim, é, evite escrever nomes muito difíceis de ler, com muito acento, com encontros de consoantes que são esquisitos pro português. Tem alguns que são meio RR, LL, LK, KST, encontros que dá pra ler, tipo, literalmente como tá escrito, é menos mal. Mas começa a ficar estranho quando você escreve o nome Ragnar, só que ele é escrito HRAE trema GHNHA Aposto. É, não dá. A pessoa acento vai. pro outro lado RR. Apóstrofe Começa a R. ficar um pouco. Eu, Hã? como, sei lá, RR, eu como apóstrofe R. jogador, como leitor, se eu pego um livro e vejo isso, vejo que o nome tá escrito assim, eu penso, acho que na hora de imprimir deu Houve erro no alguma nome do cara. Porque não é possível que isso é de propósito. Eu me recuso a acreditar no negócio desse. E acontece. Eu tento ler, aí eu desisto e inventar o nome pra ele. Mas Eu eu sempre boto tento. como Eu tenho apelido. outra opinião polêmica, que eu cheguei a essa conclusão há pouco tempo atrás. Como Conlanga. Conlanga são mais apropriadas para cenários de high fantasy. Sim. Se você tá escrevendo low fantasy, eu sugeriria, mesmo que você tenha uma Conlang, abra mão, pega a cultura mais próxima que você encontra, estuda essa cultura, para você não soar obtuso, e emula, emula. Literalmente, há pouco tempo atrás, eu tava até falando com o Diego, com o Diego, foda-se. É Dego, eu tô como Eu, Dego eu aqui. tinha, com o Diego, perfeito. É. Que eu tinha uma história cujos personagens principais chamavam Manny, Faron, Canutho e Lor. Todos escritos de forma bem esquisita. Uhum. É, e Nelly também. Eu só desisti, porque assim, o que eu queria era uma low fantasy com um set muito parecido com Portugal medieval. Uhum. E aí eu só falei assim, véi, ter que explicar como é que funciona essa língua, como é que funcionam termos nessa língua e etc. Tá, na verdade, o nome das cidades, o nome das regiões, na verdade tá tornando a história mais confusa e não mais clara. Então, a coisa que a gente precisa ter noção quando a gente está escrevendo e usando Conlangs para escrita, novamente, se seu hobby é Conlang, make a way, tipo, dificulte quanto você quiser, mas se seu hobby é escrita para que seu leitor entenda, você precisa ser ou sutil ou fazer línguas que sejam fáceis de escrever. Não bota muito acento, não bota muita coisa. Tenta usar convenções de escrita parecidas com a de sua língua ou com a língua da audiência que você está buscando alcançar. Sempre coisas muito nesse tipo. Ou então E, só adapta. e se Rapidão, você Diego, tiver. desculpa, Tá, mas pode falar. é só nesse cenário de low fantasy, literalmente, Haron Cersei agora chama Caio Gálvora. É, que assim, ainda é um nome estrangeiro, ainda é um nome que passa certa coisa, passa uma estirpe, dá a entender que ele é nobre Uhum. e é mais fácil de ler. Sim. Eu diria que nesse caso você pode fazer que nem você fez, faz a construção de mundo na sua língua e depois traduz os nomes.
E faz que nem o Tolkien fez no começo, não sei se é no começo ou no final do livro, mas ele fala assim, Bota olha, no final. Você bota, não é tão importante quanto o Tolkien, bota no final. bota no final. É, mas assim, fala, olha, É, esse nome que tá como isso, na verdade, na tradução original, ele era isso aqui. E olha, é assim que você lê isso aqui. que é inclusive o que aconteceu. Por exemplo, eu traduzi Cersei pra Galvorá pelo seguinte motivo. Cersei é uma palavra na minha língua que enfim, é antiga, não é exatamente, mas em princípio é algo que soaria como gaioloeiro. É uma pessoa que prende em gaiolas. Uhum. É, E aí, Gálvora, pra mim, é uma coisa que dá a sensação da palavra gaiola, e ao mesmo tempo não é exatamente a palavra gaiola, porque na Sim. minha língua também não era gaiola, e basicamente foi isso. Então, acho que é sempre uma forma de tentar simplificar. Ironicamente, quando você fala em levar a Conlang para as pessoas, tirar daqui, tirar das suas notas pessoais, muitas vezes você vai ter que tornar isso mais palatável. E por isso que eu digo que às vezes não vale a pena você gastar tempo criando uma língua inteira quando você só vai usar 2 frases. Uhum. É, Então, o meu exemplo, é, por exemplo, era mais ou menos isso. Era tipo, pra fazer nome de poder, nome de raça, lugar, essas coisas. Então, assim, você não tem que fazer uma puta de uma estrutura. Você faz um jogo de palavras ali, você faz uma coisa básica, pé no chão, e vai usando a partir dali. Porque você não vai usar tanto. Mas ainda assim é legal você fazer uma base boa. eu acho que o principal, a gente tem. Eu esqueci a palavra de verdade, mas tem uma palavra pra isso, que é uma coluna que é feita só pra ser usada pra criar palavras e coisas do tipo. Que é o seguinte, você cria só a estrutura fonética, você determina que sons e como eles são Uhum. escritos e como eles podem se juntar. Pelo seguinte motivo, quando você criar palavras várias vezes naquela mesma língua, você vai ter coisas que soam consistentes umas com as outras. Uhum. Sim. É a É, mesma coisa de quando você faz nomes pra culturas diferentes em um mundo de RPG, por exemplo. Uhum. sim, é basicamente isso. Mas Sim. se for só pra contar a história, eu acho que tem poucas histórias que justificariam. Poucas, poucas. Uhum. É, eu acho que talvez assim, pra representar alguém do estrangeiro falando, seu personagem sem entender, mas eu não sei se Não, justificaria mas escrever na Conlang. eu acho que nesse É, caso sim. vale a pena fazer o que o Sanderson faz, de só fazer o cara usar umas expressões que não tem tanto sentido na língua. Você Ah, isso é fala, ótimo. você fala assim, nossa, Sim. estou me sentindo vermelho hoje. Essa é uma forma de Conlang que pra mim faz falta. Ah, desculpa, eu só lembrei de uma coisa. Ah, A gente muitas vezes escreve fantasia, high fantasy, e os mundos são enormes, e todo mundo fala a mesma língua. É aham. tipo assim, eu nem acho que você deveria criar várias línguas, mas pelo menos diz que fulano de tal fala língua diferente. E quando você encontrar fulano, faz ele falar esquisito. É, É sim. Aham. tipo assim, não precisa nem ser errado, não precisa começar a escrever sotaque não, que isso é irritante. É, todo mundo conhece algum autor que já começou, Mas pega uma pelo menos expressão. quem já. Mas muda a Tipo, expressão. pega uma expressão que ele usa muito, faz ele usar uma preposição errado, é, Aham. ao invés de falar, tipo, eu vou para casa, eu vou por casa, É, esse Uhum. tipo de coisa. vocês não viram no Akralaz, eles encontraram um celestial lá, um espírito celestial, que é Uhum. o Império. Que eles são basicamente celestiais super fortes, criados diretamente por um deus. Um cara gigantesco, bombado, com uma cabeça que é um vórtice de luz. Mas ele não sabe falar comum direito. Então, em vez dele. Quando ele encontrou com eles, eu contenho felicidade por ver vocês. É, faz isso, assim. Faz... Cara, é igual. Acho que a lógica é a mesma lógica de você ver um filme blockbuster, tipo, sei lá, Missão Impossível, e apareceu um jamaicano na história. Ele vai falar da forma mais burra possível pra falar que é um jamaicano. Ele vai errar a língua e vai soar xenofóbico, mas é porque não tem o que fazer às vezes. Você não vai ter o tempo pra criar uma língua nova, você faz um erro gramatical ali pra você justificar. Esse cara não sabe inglês, tá vendo? Esse cara não sabe português, esse cara não sabe tal língua. E pronto. E assim, às vezes a personagem é xenofóbico também, assim, Não, às vezes acontece. uma das minhas coisas Isso favoritas de acontece. fazer em caso de RPG, assim, é Eu a tenho personagem pessoa, é a xenofóbico. pessoa começar a conversar com o
personagem soa muito burro, ela começa a conversar na língua do personagem, o personagem é super culto. Não, Eu É, adoro fazer isso. o tem um Jacan, eu acho que o meme que Jacan é é o. o exemplo IRL disso. O Jacan é o exemplo real perfeito, porque ele não sabe falar colher. Ele não sabe falar colher em português. Mas nem por isso quer dizer que ele é burro. Ele só não sabe falar português É, direito. tem uma palavra, tem um meme em inglês que eu adoro, que é tipo, eu juro que eu sou como um adulto na minha língua natal. Eu sou assim, conversando com um gringo, É, cara. mas, mas é isso, tipo, às vezes não é só. Às vezes eu acho que essa questão, usar palavras pontuais ao invés de verbo, de frase, é mais fácil. A Uhum. não ser que seja uma frase muito icônica, eu acho que eu consigo pensar no Valar Morghulis, do Game of Thrones, que é todo homem deve morrer. Que inclusive exibe se eventualmente você quiser criar, por que você fez essas frases do mais absolutamente nada e você provavelmente fudeu o pobre coitado que vai precisar transformar isso em gramática, com todo respeito, como o David J. Peterson, é o seguinte, você vai criar gramática interessante simplesmente porque você achou bonito falar aquilo daquele jeito. Aham, O, o Valar Morghulis, pra mim, é o melhor exemplo pelo seguinte motivo. O George Martin só escreveu isso porque soava certo. aham. Só que E aí? significa todo homem deve morrer. Sim. Ironicamente, isso significa que Valar, pelo menos foi interpretado assim. Não. E tem a outra frase, né? Tem a contraparte, que é o Valar Dohaeris. Que é todo. é, não sei, mas alguma coisa tem a ver com todo homem também. Tem todo homem nessa frase também. Uhum. Então, assim, significa que Valar significa todo homem. Sim. Então, essa frase, isso significa duas coisas. Ou que o plural do valeriano pode significar um monte de coisa, na verdade, mas vou dar alguns exemplos. Ou o plural do valeriano é absolutivo, ou seja, quando eu falo as coisas, eu quero dizer todas as coisas. É, Aham. E se eu não quiser dizer todas as coisas, eu preciso definir isso. Eu falo muitas coisas ou poucas coisas. Uhum. Ou que quando uma palavra tá sozinha, quando o substantivo tá sozinho no valeriano, eu quero dizer toda coisa. Tipo, quando eu falar. Em português tem um exemplo, né? A humanidade. Não, péssimo exemplo. Mas, tipo, se eu falar só homem na frase, eu quero dizer todo homem que já viveu. Ah, Sim. Ou que o valeriano tem uma forma específica, além de singular e plural, uma forma de falar todo homem ou toda coisa. uhum. Ao mesmo tempo que deve morrer significa que a informação de deve estar contida no verbo morrer. Ou seja, ou existe um verbo que significa deve morrer, ou morgulis tem alguma declinação, tem alguma conjugação aí que significa dever. Uhum. Então, assim, eu acho que é uma ótima coisa. Às vezes, escolher o que soa mais bonito é mais trabalhoso, é a via menos eficiente, como o Diego sinalizou lá atrás, mas também dá resultados legais. Às Uhum. Uhum. vezes, ter essa liberdade, ter essa coisa assim meio Você vai aleatória enfurecer o é seu conlanger. interessante. Você vai enfurecer o seu conlanger. Eu já. Ele vai ficar triste, vai Meu ficar conlanger aqui ficou magoado. extremamente frustrado comigo durante toda. Ele fez um personagem que vem do país chamado Frulien. E aí ele resolveu Aham. fazer a língua de Frulien. E ele ficou muito frustrado no processo inteiro de fazer a língua do Frulien. Algum dia eu vou terminar. É. Não, eu só tenho que fazer as letras, né? Falta pouco. Não, você esqueceu que quando que você concordou com todas as palavras separadas, aí quando eu juntei na frase, você não gostou da frase. Não, mas eu gostei, porque você depois. Eu não gostei da Ah, primeira vez, aí depois você fez alguma coisa. verdade. De fato. É. Eu não consigo pronunciar direito, mas quando você pronuncia, você tá falando certo. É, entendeu o que eu falei, Dunk? Por que, que ele fica com Não, raiva? eu Porque entendo. ele fala um negócio, tá ótimo. Eu não consigo falar, mas tá ótimo. O que que tá Ah, ótimo? Não sei, a palavra tá não certa. sei. É, Tá E às legal. vezes, às vezes o feedback que ele me dá é tá errado. não, mas saíram umas coisas muito legais. Saber que o Sai nome umas da coisas muito capital de legais. Frulien, que é Uteon, veio Então. de a grande cidade, né? Alguma coisa assim? É, Como é que era? é, eu tenho uma explicação. Esse tipo de coisa que acontece quando você tá só montando as coisas do jeito bonito, e aí depois alguém tem que se virar pra encher a quebra-cabeça. Aí O cria nome da essa capital da situação. cidade é Uteon. Aham.
cidade em Frulli é Hütte. Hütte. Uhum. Quando vai pra cidade zona, cidade grande, não é exatamente um aumentativo, o tipo de grau é um grau positivo, é um grau que expressa que a coisa é legal. Vamos dizer assim. Sim. É uma declinação. Assim como você pode falar cidade cidadona em fruliano, você pode falar em frulli ou fruliano, você pode falar Hütte, cidade, e inflexionar isso pra cidade boa ou cidade foda. É, Uhum. então, inflexionado, esse U vira U, e você ganha on. Uteon. Uhum. Uteon. O que aconteceu? Isso é uma palavra masculina. E recebe o artigo U. A palavra, então, era. As pessoas falavam da grande cidade que ficava no centro de Frulien, chamavam ela de Uteon. Uhum. Eventualmente, esse U e esse U, numa coisa que aconteceu no Frulien em um monte em um monte de palavras, quando tinha duas vogais iguais, a segunda vogal some. Só que não era pra sumir porque não é da mesma palavra. Isso sumia quando era da mesma palavra. Só que as pessoas só chamavam a cidade, a cidade, a cidade, a cidade, que a cidade virou uma palavra só e eles comeram e a cidade virou Urruteon. Oh, desculpa, Uteon. E agora a frase Urruteon existe ainda, é a cidade boa, mas Aham. existe também o nome da capital, Uteon. Sim. Então, assim, é, vê, sempre que você cria coisas que só significam bem e que você encontra uma pessoa que tenha. Não é querendo me gabar, não, mas é só que tenha algum costume de mexer com evolução linguística e começar a entender efetivamente como aquela língua chegou ali para depois criar a gramática. Ela não chegou, né? Porque você inventou do nada, mas pelo Sim. menos tentar criar uma Não, mas fake assim, history, vamos dizer assim. ela tinha uma historinha, tanto que foi É, a parte assim de, não, porque Monobre e Frulien, eles têm uma língua que vem de uma mesma, então blá 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 blá. Só que os sons são diferentes, tanto você não vai falar monoba em Frulli é Freudiano. direito. Freudiano nem tem B. Então. Ah, não, tem Tem? sim, tem sim. Tem? Desculpa, tem. É, mas enfim. Então, cria essas. É outra forma de abordar conlangs. A maior parte dos conlangs profissionais vão me dizer vão dizer que eu sou louco de fazer coisa assim, porque eu sou um pouquinho. Não é a forma mais eficiente, mas é uma forma muito bonita de você pegar coisas que já estão prontas ali e reinterpretar. É. É, e às vezes é a forma que na verdade interessa, porque é o seguinte, às vezes o interesse pela língua vem depois da história. Então você já tem snippets, você já tem coisas da língua que você só junta e tenta jogar junto ali, tipo, compor. Uhum. Então, eu sabia, por exemplo, por nomes, etc., que o Frolli tinha que ter o som de U, que ele tinha que ter esse som que sobe e desce. O que o Dego quer dizer com sobe e desce efetivamente é que normalmente as vogais do Frulli são mais abertas no início da frase e elas começam a fechar. E isso é um termos linguísticos mesmo, tá? Porque as vogais vão de abertas para fechadas, isso é um Sim. range. E começam a fechar. Então é mais fácil você fechar e frontalizar. Então, Uhum. normalmente, as letras finais do Frulli são E, I, E. E ele não sabia explicar isso. Ele falava que tinha uma ondinha. Deu trabalho. A Mas, ondinha. se Eu você tem cheguei a desenhar a disposição. ondinha pra mostrar Uhum. como é que. Se você tem disposição, efetivamente, é possível criar coisas muito interessantes partindo de. Não de línguas prontas, mas desses snippets de história. Então, acho que também é uma mensagem de hope, né? Uma mensagem de esperança para quem É, quer criar línguas, mas não quer fazer isso agora. É, eu diria sim. que nesse caso vale a pena você ter alguém que tenha conhecimento e paciência, no caso, que Sim, é, vale muito. é, Isso não dá pra fazer sendo iniciante, pra ser bem é, sincero. Assim, dá, mas vai sair ruim e você vai ficar porque frustrado. assim, o Igor ele não só fez o negócio, como ele pega a convenção linguística que eu não padronizei em negócio nenhum e ele consegue encontrar certo. Ele inventou o nome de uma cidade pra Frulien que combina. Que eu Antes falei de assim, inventar nossa, nome. isso soa que nem uma cidade que teria em Frulien. E eu não penso Sim. conscientemente nessas coisas. Elas só Mas, tipo, estão lá. É. deixa eu Aham. só
abrir isso aqui só pra sinalizar. Não vou ficar lendo nem nada do tipo, mas assim, das coisas aleatórias que eu peguei com o Dego em sessões aleatórias de personagem, eu descobri que o Fruliano tem gênero, tem número e necessariamente tem grau pra justificar o outro é um. Eu descobri que os adjetivos não variam, porque eu percebi que quando ele mudava as coisas continuavam iguais. E eu descobri que verbo conjuga, porque parecia algo certo. Aí eu não sei explicar, não. Faz sentido. Mas, às vezes também é sobre o que parece certo, tá? Às vezes é sobre o que parece certo. É, tipo a parte que você falou assim, nossa, isso aqui funcionaria dele ter masculino, feminino e máquina. Porque é uma sociedade que é baseada em runas. Então, efetivamente eles têm um conceito de coisas que são ou não animadas muito mais forte do que a gente. Só que assim, Uhum. essa é a questão. Tem feminino, masculino e inanimado, não é máquina. É, sim. Inanimado. Olha só. Só que, como línguas que costumam ter, aí vem a parte de que, porque eu acho que é mais difícil ou praticamente impossível pra alguém iniciante, porque isso é muito difícil de ir procurar. Uhum. Normalmente é algo que você vê, bate o olho, e se você tem um conhecimento das estruturas gramaticais de muitas línguas, você fala, pode ser que nem YJZ. Uhum. Muitas línguas da África subsaariana tem muito mais do que dois gêneros. Lá, inclusive, não costuma se usar a palavra gênero, costuma usar mais a palavra classe, mas é a mesma coisa. Uhum. É... Mesma coisa. Ah, e algumas línguas organizam isso em pessoa, bicho, tananana, e coisas inanimadas. E essas línguas sempre tem umas coisas tipo assim, não, tem coisa inanimada, mas o vento é humano. O- Obviamente o vento é humano. Lógico. Agora eu vou ter que pesquisar Logicamente. sobre isso pra ver depois a estrutura Assim, de não. linguagem. Assim como logicamente a cadeira é uma mulher. A cadeira. Que é outra coisa que as pessoas confundem. Ser feminino ou masculino não necessariamente significa ser mulher ou homem, mas a gente. Sim, Essa é uma sim. discussão polêmica. A Essa é uma discussão discussão polêmica. é um tópico Uhum. complicado. Mas masculino e feminino, nessa questão. Eu entendo todos os argumentos da galera que fala, a língua é heteronormativa. Não, 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 não. É válido. É válido porque é mesmo. Uhum. Mas Uhum. masculino e feminino são só nomes que a gente dá para as duas classes gramaticais de palavras em português. A gente dá Uhum. masculino e feminino porque masculino, porque a maior parte das palavras que se referem a coisas do sexo masculino são masculinas, mas podia se chamar só de classe 1 e feminino porque a maioria são femininas. Mas podia facilmente também chamar de classe 2. É a classe das palavras que inflexionam como mulher, cadeira e mesa. E a classe das palavras que inflexionam como homem, menino e. Eu ia falar ponte, mas ponte só é masculino em alemão. Avião. E. Não sei palavras em. Avião, Sol. Sol. portal, O sol. avião, portal, É. sol. É. é. Isso, Não, é então. que você pode falar assim, não, que eu tava pensando em alemão e espanhol só, sabe? Por isso Não, mas que não te confundir. espanhol, o porte é El Ponte? Não. É, É? El ponto. se eu não me engano, eu posso muito bem estar enganado, mas é que tem várias palavras que é invertido do português. É Não, eu sei que tem. E tem. Enfim, É, espanhol. el puente, el Espanhol. puente. El Pente. Ok. Inclusive, faça uma língua com o mesmo sistema de vocálico do espanhol e as pessoas vão dizer que sua língua não é realista. Não, mas espanhol é uma língua que, assim, quanto mais eu estudei na escola e até um pouco por fora, mais eu ficava. Eu ficava pensando, tá, quem fez isso? Por quê? Não, o espanhol é Porque assim. é umas regras muito absurdas, cara. Mano, como é que você olha pra alguém e fala Ohalá? Quando eu ouço isso, eu penso que tá falando de alguma divindade, genuinamente, alguma divindade Aí você tá sendo fictícia. só um pouco preconceituoso. Mas Não, assim, Ojalá vem assim, é porque a gente não fala muito sobre isso, mas a Península Ibérica ficou sob domínio árabe por quase 500 anos. A gente tem muita aham. palavra ibérica que é Ah, árabe. sim, só pela Inclusive, comparação. Oxalá é uma palavra em português também, Sim, que sim. significa a mesma coisa que Ojalá. A gente só não usa. A gente só não usa, porque fica muito esquisito você falar isso do nada.
Não, O... eu argumentaria diferente com você, Dunk. Pra mim, a gente não usa porque a gente tem Oxalá no contexto de matriz africana, de religião de matriz africana. Não, também. É uma coisa É por que isso que eu a, falo a que fica Espanha não estranho. diferenciou. Aham, é por isso que eu falo que fica esquisito pra gente, porque a gente tá acostumado a ouvir palavras semelhantes com uma conotação totalmente diferente. Se a gente usa isso, por mais que seja num contexto certo, o pessoal vai ficar encucado falando, pô, por que você tá Exato. usando isso agora? Não Pra ser, compensa. pra ser justo, tem muita palavra que ou mudou o significado principal, ou ou não é mais não é mais reconhecível de nenhuma maneira. Tem palavra que você sair falando na rua, ninguém sabe o que que é. Exatamente. Você pode estar falando no contexto certo, ninguém vai entender o que tá acontecendo. Uhum. Ah, tá sendo pontuações. Eu tô fazendo pontuações loucas aqui, que só Ah, estão vindo na minha cabeça. vamos ver. Eu estou sim cooptando esse episódio. Espero que você saiba. É, esse é um episódio que, enfim, é chato, mas eu gosto muito dele. Ah, é É, divertido aprender sobre Não, língua. não sei. eu adoro falar, assim, eu espero que o pessoal esteja gostando de Eu. assistir, mas é que eu adoro Não, eu também. ouvir sobre essas coisas de línguas. Eu Não, eu gosto. gosto de É porque aprender sobre. eu sempre me sinto um pouco impostor quando eu tô falando sobre isso. É porque Aí eu fico fazendo piada autodepreciativa. Não, É, não pode, é proibido. Não, é Não pode fazer proibido, piada né? é proibido ter autodepreciativa. depressão É, aqui. Aqui é Tudo bem. proibido ter depressão, Acho não que existe. são muitos Que legais. existe. vale bullying, mas não vale autodepreciação. Ah, Exatamente. perfeito. O... Mas, Porra. cara, é que eu Se você sentir gosto. vontade de se autodepreciar, é. Zomba de alguém. Tá. Exatamente. Faz igual a gente fez com o Morfeu. Coitado. Vale. Matamos ele 3 vezes, demos ré em Isso. cima dele pra não fazer piada com a gente mesmo. Mas assim, eu gosto de aprender sobre língua porque alguns dos autores que eu mais consumi sobre fizeram suas próprias línguas e quando eu vejo um world building, que é uma coisa que eu sempre dou muito valor numa história, que tem uma língua própria, que o cara se deu o trabalho de fazer a língua, uma língua que funciona, uma língua que tem regras, que você percebe que tem uma usualidade, mesmo que não apareça quase nunca na história. Igual, sei lá, os poneglyphs de One Piece. Eu achava que o Oda só tinha arriscado qualquer coisa naquelas pedras e seja o que Deus quiser. Um tempo atrás eu descobri que aquilo lá é um idioma que existe mesmo, que assim, ele tem uma construção escrita, gramatical correta, você consegue ler e traduzir aquilo. E eu falei, cara, ele se deu ao trabalho de inventar uma língua que ele nunca vai ler, provavelmente, na história. Os personagens lêem aquilo no mudo e traduz e falam, olha, isso aqui que tá escrito aqui. E funciona. E eu fico assustado, porque eu falo, pô, é da hora esses detalhes. É um negócio que é bobo, mas Sabe? você acaba preenchendo o mundo. Uhum. É sempre bom lembrar que a gente não é o Tolkien. É Exatamente. bom, de verdade. É bom lembrar, não, é bom lembrar. Não, é bom lembrar, não só no sentido de que a gente não tem o mesmo talento que ele pra fazer Tom Holland. Talvez algumas pessoas tenham hoje em dia. É, Eu acho que sim. o David J. Peterson tá bem ali. Com a globalização deu É, uma facilitada, querendo ou não, é, assim. deu. Até superar ele, Mas querendo ou não. eu falo, mas também porque as convenções de escrita que o Tolkien seguia, se você for escrever parecido ou igual, você não vende. É, Aham. e se o objetivo é fazer uma. Não só você não vende, como você não vai fazer uma história muito bem lida. Não é nem só uma questão de venda, não. É questão de que realmente sua história não vai ficar tão fluida quanto se escreve ou se espera de uma fantasia, de uma high fantasy hoje. Cá entre nós, Ok. as histórias deles não são as coisas mais fluidas sempre. Eu tô segurando o Silmarillion, pra quem não sabe. Ah, É, eu sou polêmico quanto a isso. Eu não gosto é, muito das histórias do Tolkien. te- as histórias do Silmarillion, não importa o que vocês me disserem, elas não são fluidas. Esse livro aqui é Não. lento, enrolado. Tolkien é o Tolkien, né? É o Tolkien. Assim, o Tolkien. Então, assim, sei lá. Ah, mas uma coisa que eu sinto falta e que eu acho muito legal nos livros do Tolkien é ele às vezes tem alguns painéis que estão escritos em outro script. E o Dunk me lembrou disso no caso de que é tipo assim, script é sistema de escrita. Sim, sim. É, que é tipo assim uma pedra com os negócios escritos e não precisa da tradução. Às vezes, se você botar uma imagem ali no meio do seu livro, é difícil encontrar alguém que queira publicar isso hoje. Aham. Mas às vezes é suficiente, às vezes é legal. Sim. É, outra coisa também, assim, eu tenho essa língua que é baseada no Nahuatl, Dunk,
que é o Machete, que foi uma língua que, enfim, eu tenho um personagem numa mesa do Dego também que fala essa língua. Olha, que da hora. É, a fonética, a sintática, eu estudei um pouquinho, assim. Não é perfeito, não, mas. Até porque tem umas coisas que eu também não tenho confiança ainda de fazer. Uma Aham. coisa muito interessante, por exemplo, de línguas mesoamericanas é que muitas delas não têm tempo. Você não consegue falar verbo no passado nem no presente. Você sempre referencia. Os verbos são. Ao invés de ser conjugado passado, futuro, presente, você conjuga o verbo presente, ou absoluto, antes ou depois. Antes ou depois de quê? Do verbo anterior. Não, é Ou do muito verbo que tá no divertido. Pô, absoluto. divertidíssimo. Então, assim, E, você contextual, é muito interessante que uma estrutura paragrafal dessas línguas, às vezes, é o seguinte: um advérbio marcando quando foi a ação, tipo, hoje, aham. um verbo no absoluto, e todos os outros verbos é tipo assim, antes ou depois, ou durante, ou um pouco depois, mas não exatamente depois. Tudo isso pra não falar passado. O- É tão simples quanto falar o nosso passado, só que Ah, a gente. sim, não, sim, só que fica uma diferenciaçãozinha, assim, vamos É. dizer. E acho que o maior desafio que eu tenho, assim, pra mim, como escritor no geral, é que eu quero trabalhar um dia uma variação futurista dos povos mesoamericanos. O que aconteceria se eles tivessem continuado existindo, a língua deles continua existindo até o presente? Como que a língua evoluiu nesse período? Obviamente, eu vou inventar metade das coisas. Porque a ideia é justamente ser uma língua intocada. Então não tem como a gente saber como passou 500 anos da língua, porque são pouquíssimos povos que não têm contato com o homem branco. E eles justamente não têm contato com o homem branco. Não tem como eu bater na porta deles e falar: "Ô, vocês podem me ensinar um pouco da sua língua, como ela tá, assim, como ela era 500 anos atrás?" Não tá. Assim, agora eu posso lhe contar uma coisa? Hum. Aí eu acho que é uma dica boa. Não é regra, mas é uma dica boa. Em geral, pequenas populações têm línguas que variam mais rápido do que grandes populações. Talvez seja um pouco contrassenso, porque quanto mais gente tem, mais gente está falando e, em teoria, mais mudanças poderiam ocorrer. Só que quando tem mais gente precisando se entender entre si, então as mudanças demoram mais para se espalhar. É, É, Quando você tem uma língua de 50 pessoas, às vezes você, tipo, 50 pessoas, às vezes você observa em 50 anos uma coisa que em 500 você não observou na língua que tem 200 milhões. isso é uma É, coisa verdade. Tanto De que você saber, existem. assim. Eu esqueci, tem o termo pra quando, para aquelas. É, para aqueles pedaços de. É, para aquelas regras específicas que surgem dentro de famílias ou comunidades. Que. Ah, sim, é idioleto. É como? Idioleto? Idioleto. Idioleto? Idioleto. Ah, Idiolect em inglês. hum. Então, porque assim, surge muito rápido. Às vezes E são some muito coisas. rápido. Oi? E sobe muito rápido, Uhum. Mas é fácil imaginar como uma coisa desse tipo, com um pouquinho mais de gente, poderia se tornar uma regra fácil. Sim. E olha, não é só, normalmente, essas questões familiares mesmo, se você pegar. Inclusive, não precisa ir muito longe, não. Se uma família hoje no Brasil que seja relativamente unida e tenha relativamente um número estável de pessoas, uns 20 pelo menos, se você pegar e analisar a gramática delas, quando elas estão falando entre família e fora da família, a gramática vai ser diferente. Uhum. É bem interessante isso. A gente cria estruturas gramaticais preferenciais quando a gente está com um determinado grupo social. E eu vou dar um exemplo muito simples. Eu não falo tão bonito quando não estou em live. Então, quando a gente está em ambientes, etc., a gente muda consideravelmente em linguística, a gente chama de registro. É, a gente chama, né? Eu, linguista. Mas se chama Ele gosta, de. a gente chama. É, Eu tenho meu próprio se exemplo. chama. Eu falo muito bonito pra fazer graça. Eu falo um português Ah, extremamente coloquial, extremamente assim, perfeito, bem pontuado, pra fazer uma graça, fazer uma piada quando eu tô jogando RPG eu não. pra enganar alguém, tá ligado? Eu não falo nunca desse jeito, mas eu sei falar e eu guardo pra momentos que não tem nenhum motivo pra eu É o fazer. que eu falei, você é muito culto. Eu sou culto, mas eu não uso. É, Eu eu, vou eu falar assim sei, com. eu sei as palavras, eu entendo quando as pessoas estão falando de maneira culta. Mas se eu tento falar de um jeito culto, eu perco as palavras que eu penso em outras línguas. Uhum. Aí eu não consigo.
aí eu não consigo falar. Porque tem muita palavra que é culta, que é cognato de alguma coisa é, sei lá, que é usada comumente em inglês ou Ah, em não. alguma outra coisa assim. Eu sou a pessoa É, culta em português, exclusivamente. e aí quando, Eu também. se eu tento falar algo assim, eu confundo as línguas. Por exemplo, Uhum. se eu tentar falar formalmente em inglês e tiver que falar sobre conversar, eu vou falar mais lento, porque eu vou acabar caindo de volta no português. Porque um jeito muito formal de se falar conversar é conversate. Você Converse. pode falar isso, converse. É, Converse? Acho que é é converse, né? converse e conversate também pode ser usado. Só que nenhum dos dois é usado. O Parler. Cara, É, o e aí confunde tudo, porque você fica caindo em outras línguas. É como se fosse um caminho cheio de sim. buraco. Não, acontece. Cara, se vocês pedirem pra mim agora, fala uma frase extremamente coloquial. Eu não consigo. Eu não vou conseguir pensar. Porque meu cérebro está Eu setado no consigo, fala aí. português normal. Não, assim, se eu parar pra pensar, provavelmente vou começar a falar. Fala Mas aí. eu não consigo fazer isso do nada. Eu tenho que ter um feeling. O Diego viu isso quando eu joguei Memento, que eu joguei com um nobre. Ah, ok. E aí. Desculpa, amigo. Oi. Eu acho que você tá confundindo a palavra. Hã? Não é Acho que você coloquial que tá você tá confundindo a pensando. palavra. Você falou Não, Desculpa. coloquial. não, Você tá acho que pensando é informal. informal. É informal. Eu falei, Ah, ok. É por isso. Eu tava tipo, se você informal. não consegue coloquial, tipo assim, porra, É, caralho, foda-se. Eu sou incapaz não, de falar. não, é. Eu sou Sou incapaz. incapaz de pronunciar Capaz de falar. palavras. Sou incapaz de cometer a ação totalmente equivocada de Eu usar uma sou. linguagem coloquial. Em uma conversa Ah, coloquial é uma coisa absurda de minha parte, eu entendo isso. É um erro meu, é uma falha. Aí, ó, eu comecei. eu sou incapaz de me expressar tão crassamente quanto os meus mancebos e pupilos que se comunicam num português coloquial. Mas nessa Adoro a palavra vibe. crasso. Crasso é uma palavra muito É uma boa. palavra legal. É legal quando você Palavra usa essas legal. palavras assim, tem uma certa É, imponência nelas, por mais que seja uma exato. coisa totalmente comum, tá ligado? Você tá falando, tipo, o pessoal ali, e você fala, os rapazes, o grupo. Não, você fala rapaz como se fosse estranho. Eu falo rapazes comumente. Eu chamo bichos de rapazinhos. É, Os rapazes. Os Os rapazes, rapazes. os intrépidos rapazes ali à Os frente. não, de vez em quando, não sei se acontece com vocês, mas do nada você esquece uma palavra que é comum e você tem que fazer você tem que falar uma outra palavra que significa a mesma coisa. Tem que usar a palavra difícil. O que eu mais lembro é uma vez que eu tava narrando RPG, lógico, é o que eu mais faço da vida. Eu tava narrando RPG e aí tinham pessoas andando na rua. Aí nossa, eu tenho que descrever que tem várias pessoas andando na rua. Os transeuntes. Os transeuntes, bicho. É, Tem então, vários gente, vocês... transeuntes. então, gente, vocês chegam na cidade, assim, o lugar é um pouquinho desarrumado e tal, então os transeuntes ali, tipo, por um segundo volta pra 1800 e depois volta pra 2024, por nada. Não, não é nem tem, é e há É, e há não, não, transeuntes. é o tem mesmo, de ver, ele fala, É, tem E transeuntes tem ali, porque ele tá transeuntes. esquecendo de pessoas. o transeunte olha pra sua para e tira o chapéu e fala boa tarde e volta a andar. Mas de vez em quando acontecem as coisas assim. É, Acontece. o Igor já viu eu fazendo outra coisa, mas isso foi mais por querer. Que eles encontraram um personagem lá no começo de um dos. É, lá no começo de uma das campanhas. Que ele. Do nada, no meio de uma frase normal, ele falava uma palavra super requintada. E errada. Jogada, assim. Não que falava É. errado. O Ok. ente lá. Faz sentido, é Que verdade. Eu tinha um lembrava que do falava que errado usava também. palavras erradas. Eu gosto. É tipo assim, nós estamos aqui nesta tarde tão horripilante, reunidos para celebrar esse matrimônio extremamente felicitório. Ai, Jesus. Me lembra sempre um meme que me caiu no Instagram, que era um cara falando assim, ele é um cara inoxidável. Né? Eu vi isso. Era maravilhoso.
Eu acho assim, tem Uma momentos em que pessoa usar essas. helps. Pegar palavras que. Pegar palavras que não tem nada a ver e usar essas coisas é muito bom. Maravilhoso, maravilhoso. É Fica muito muito bom. bom. Só um comentário, voltando pro Nahuatl, que a gente ainda não tinha saído do assunto. Não saímos do assunto, foi uma Mas, tangente. Jamais e fomos assim, pra tangente. É. então, às vezes é interessante partir de determinadas coisas. Eu achei sua ideia ótima, inclusive, da modernização. Inclusive, até pra, tipo, você teria que tomar um monte de decisão política aí, um pouco polêmicas, inclusive, de, tipo, Sim. como teria sido a ocupação das Américas, etc. Mas, tipo Uhum. assim, até onde essas línguas se misturaram com o espanhol, uma coisa que seria necessário para você estudar é criolização, Uhum. que é regiões em que duas línguas muito distintas se tocam, normalmente tende a surgir uma terceira língua que não é nenhuma nem outra, é só, tipo assim, um amontoado de palavras de uma, um amontoado de palavras de outra, usadas com a gramática meio intermediária entre as duas. É, Assim, não só o espanhol, as outras línguas das Américas, né? Sim. é, Português brasileiro, basicamente. não, Não, Não muito? Não? não. não. Nossa, eu achava que era Português tanto. brasileiro é português. Ele deve ser até mais parecido com É. o português Ah, que era daquela época do que é Que porque. o. gramática Não sei. intermediária é essa que você tá achando que a É, gente tem com língua? não sei. Não, Nossa gramática é é tipo porque eu fico pensando. latim, copia, cola e. Não, é porque eu fiquei imaginando, tipo, tem a parte dos portugueses, beleza. Tem um pouco de. Tem muita palavra indígena, principalmente nome. Tem a parte dos povos africanos que vieram pra cá. Depois teve vários Mas, outros povos que fizeram uma partezinha. Aí eu imaginei que era mais pra ou menos essa lógica, mas você, não. pra você dizer que uma língua é efetivamente a gente tem influências linguísticas, sem dúvida. Mas para Aham. você dizer que uma língua efetivamente é um crioulo, você precisa ter algumas características que o português não tem. Por exemplo, perda de estruturas gramaticais complexas. Em geral, o crioulo não tem, ou pelo menos tende a perder conjugação, ou então inflexão para plural. Não é a mesma coisa que está acontecendo no português. A gente tem falado muito as coisas, os carros, tananana. Isso é outro processo linguístico. O francês já passou por ele, e o francês hoje isso é culto. É, e isso acontece em algumas línguas romanas, porque simplesmente a gente para de querer concordar tudo. Mas enfim. Então, e também não pode ser tão. Normalmente, sons que existem em uma só das duas línguas normalmente somem, porque é uma língua que é um denominador comum. Não é regra, mas enfim, tem essas coisas que o português não encaixa, não. Quando você Onde tem escuta a coisa, crioulo, tem velho? algumas ilhas. Isso aí. Eu É já mais vi. ilha. Mais ilha. Você vê o negócio, você vê assim, nossa, tem algo que tá sendo falado, reconheço, algo que tá sendo, reconheço. É, Do nada tem as Ah, palavras que parecem jogadas principalmente de uma coisa que você porque, conhece. principalmente porque a maior parte dos crioulos é com inglês ou espanhol. faz sentido. Então você vê assim, você tá, palavra, opa, palavra, opa. É. É, O Leonardo DiCaprio. Mas que não é a mesma coisa. Outra língua que eu acho que seria interessante que você estudasse seria de línguas de povos indígenas dos Estados Unidos que têm e mantiveram contato fixo com o inglês. Eu não conheço mesmo, não Uhum. conheço. Mas eu sei que tem algumas línguas e eu não sei como a estrutura gramatical delas mudou, mas eu sei que tem É que eu, documentação. sim, eu quero usar bastante essas bases mesmo. E a ideia. Não, eu já vou até explicar a ideia aqui, porque é uma coisa meio E aí eu simples. gostei, Vamos achei dizer incrível. assim. Quando houve a colonização, eles conseguiram achar um jeito de escapar por um portal e foram parar em Hum, outro mundo que não teve a colonização. Então eles se prepararam, tinham parte do conhecimento que aconteceu, só que eles não tiveram problema. Então eles se desenvolveram normalmente depois com o conhecimento prévio que eles já tinham do que tinha acontecido. Então por isso eles acabam se desenvolvendo mais rápido e tem hum. uma evolução gradativa maior. E era mais ou menos essa base que eu ia ter para Mas aí fazer essa eles inclusão. voltam? Eles não conseguem voltar depois. Quer dizer, eles não voltam porque eles veem que, tipo, quando eles voltam já deu errado. e aí é Já só foi um leve colonizado, já atraso. deu tudo errado. Ó, É, imagina, tipo assim, aí, abrir e falar, não? Eles olham assim, mas putz, cadê aí todo mundo? significa Aí que vão passar um português assim na A frente. Europa tá só um pouquinho atrasada, ou a Europa alguma coisa aconteceu e não A tem Europa foi europeu saindo colonizando o consumida. mundo. Não existem europeus nesse planeta. É sério? Não, consumiu. Foi. Como é que fala? Sim. Não, foi tipo. Virou um povo, assim, que é muito. Vamos dizer assim, que ele foi consumido aos poucos mesmo, sabe? Não foi. Óbvio, Consumido não por é. quem?
Pelos povos. Todos eles Pelos eram outros povos. canibais? Ah, tá. Ah, Eles ok. Não, eles foram Ok, conquistados. Culturalmente ok. eles foram subjugados. Mas não é tipo, não foi conquistado, não rolou uma guerra, uma porradaria, mas tipo, a influência dos outros povos acabou subjugando a influência europeia que não Os conseguiu se árabes estabelecer tiveram em outros sucesso. continentes. Os árabes tiveram sucesso. Mas, Passaram pelos espartanos. e a China continua se dividindo e se reunindo a cada A 500 China anos. é um prato. Porque pra mim a Hã? China é um prato. A China sempre foi assim. Ela é um prato. Você levanta, derruba, Ah, ok. quebra. Levanta, derruba, quebra. Aí, Todo dia isso, cara. Eu tô esperando ainda acontecer a próxima vez. Quando que vai rolar? Eu quero aquele eu não avião sei, quando provavelmente rolar. daqui a muito tempo. É, O... mas. Não, mas é mais ou menos essa vibe, tipo, Faz sentido. como seria o mundo se eles tivessem tido tempo pra Então não assim, você ainda sofrer uma tem. invasão? Olha, eu diria que provavelmente o que se seguiu, eles tendo essas tecnologias, foi uma explosão populacional, né? Tô errado? Ah, sim, com certeza. Aumentou muito a Então, população. provavelmente a língua deles é muito parecida. Aham, então, é por isso que eu tenho que Mesma estudar lógica. sobre pra Exato. eu poder ver. Né, e Olha, cria uma. observa, mas lembra sempre que é provável, porque enquanto o português, o espanhol, até de certa forma o francês, bem médio, o francês tem uma história linguística aí bem mais complicada. O Hochdeutsch, não o alemão todo, mas o Hochdeutsch, porque o Hochdeutsch tomou a Alemanha toda, vamos dizer. E Uhum. algumas línguas, assim, mudaram um pouco de 1600, tanana pra cá. Ainda assim, elas mudaram bastante. E mesmo assim, você tem línguas que são meio tipo fora da casinha, tipo inglês, que se você pega o inglês de 1534, você não consegue entender o Mas é inglês. culpa dos Ah, franceses. sim. Não, O cara francês não é, só. é um grupo Mas é complicado, Não. bem. né? É bastante culpa dos franceses. É Poxa, bastante. mais umas vezes os franceses estragando. Não, os franceses, eles são o povo da história, eles são o mal do mundo, porque tudo quanto é coisa eles fizeram. A gente fez a primeira revolução, foi a pior coisa do mundo. Fizemos, foi a desgraça da história, começou ali. Ah, a Primeira Guerra Mundial, foi eles lá que fizeram a segunda acontecer também. Nossa, é só ele, Guerra dos 100 anos, eles Ô, estão no amigo, meio você de tá tudo. Não, amigo. Não, peraí, Segunda Guerra não, que você tá passando pano pra. Não, pra... não, não, não. Não, eu não tô passando pano pra aquele cara lá, não. Mas é foda, porque, assim, eles criaram o cenário perfeito pra um arrombado subir no poder. Ah, eu digo assim, A não, culpa os franceses é a pior indiretamente é pessoa deles. do mundo. Aquilo lá que Em foi da Inglaterra, 1942, o culpa problema deles. era os franceses. O problema era eles começaram o problema. Depois virou problema Ok, interno de verdade, alemão. obrigado. Mas no começo eles fizeram a cagada. O que mais que eles fizeram de ruim? Napoleão Cara, saiu de lá. porra, Napoleão foi Só- se fuder, não, para. A gente só tem Portugal, a gente só tem Brasil por causa de Napoleão. Lembra que a Não, gente só tem Verdade. Brasil por causa de não, Napoleão. tudo bem, mas ainda assim o Napoleão foi o outro maluco que apareceu lá. Lá tem uma taxa de maluco surgindo que é um É que é exponencial meio grande. estranho. É que lá é Hã? grande. É, lá é É grande, mas... que, Pra é que a Europa. capital não é no mar, é no rio. O rio as pessoas cagam, as pessoas Tem levam isso seu também. dejeto, Não, aí fica ali, as pessoas bebem do rio. Não dá certo. é o país que eles fizeram um site para as É o pessoas mesmo problema poderem... de Brasília. o mesmo problema de Brasília. Não, é que a gente tem que considerar que a capital da Xenofobia do França bem. é Eu o sou país nordestino. que as pessoas que alguém fez um site para as pessoas verem onde elas teriam que cagar no rio para acertar o primeiro-ministro do país quando ele fosse nadar no rio. É esse o nível de população que a gente tá falando. Esses caras Pensa, não são do bem, eles têm alguma coisa assim no meio. Não. é o tipo de país que você escuta falar super bem. Aí você olha as ruas e tem lixo e cigarro jogado pra Sim. tudo quanto é Não, lado. Exatamente. evidência completamente anedótica, mas assim, eu sou de carreira acadêmica, e as pessoas meio que, principalmente quando tinha o governo Lula, o primeiro governo Lula, viajavam muito. Então tem uma Hum. galera que eu conheço que foi pra França fazer intercâmbio, Ciências Sem Fronteiras, etc. E eu conheço uma pessoa que fala que, tipo assim, não, é porque assim, o protestar pra o francês é meio que tipo um evento de final de semana. A galera marca assim, tipo, bora fazer um protesto? Bora, tipo assim, Sim. queimar umas bandeiras e reivindicar que a taxa do ônibus desça? Ó, pô. Gente, peraí, você vai falar com o Joãozinho também? Vou. E aí Eles se estão muito encontra, tipo assim, acostumados. o Jacques, o João Jacques,
o Jacques Jean, Agora eu vou ter que criar um João, trio de a personagem. Marie, Tem a o João. Antoinette, a Marie Antoinette, a Antoinette Marie. E Vou vai ter que todo criar um mundo. trio de personagem do Jean João e do João Jean. Não, mas é muito louco. eu Porque já. Pior, é uma pior que cultura daria um muito bizarra. shopkeeper muito bom, né? Daria um shop muito bom. Tipo, é o Sim. shop do Todo Jean-Jacques mundo são Jean-Jacques. variações de João e Joque. Ou então é Ai, só cara. o shop do Jean-Jacques. E aí você chega e tem o Jean, tem o Jacques, tem o Jean-Jacques, tem o Jacques Jean. Tem o Mas é Ju. outra cultura, É cara. só o nome dele é O Joca. Ju. Ju. O Ju. E Ai, se você cara. falar assim, você é só o J, ele fica puto, porque o nome dele é escrito G-E-U. É. Não, é Geau. Não, isso aí já J. fechou. Ah, J. G. Mas imagina o nome de alguém e fala só. Fica no mudo depois. Só. Ai, E ali cara. tem o A, mas ninguém fala com ele. Coitado do Itaúá, ar, no caso. cara. Francês é legal porque de vez em quando tem uma sequência de umas 40 letras e você fala. Não teve um vídeo uma vez que a pessoa fez uma puta de uma frase, tipo, sei lá, meu tio foi pescar tilápia no rio e ficou tipo, Isso aí é basicamente. Tem isso em Nossa, eu português adoro. também, o popopó. Tem o Sim. Mas é Popopó, que tem o é muito mais Ocloxox. letra pra muito menos som verdade. em francês. Tem em inglês, famosamente tem Buffalo, né? É Buffalo, É. Buffalo, O Buffalo. Búfalo. Mas eu comentei que é culpa da França, mas porque assim, na questão escrita, é culpa da França o inglês ser tão diferente na escrita, na maior parte das coisas. Não, mas até sintático. O inglês passou por um período Não, assim, muito ele teve problemático. todas aquelas mudanças lá, né? É. O inglês é uma língua muito legal pra você ver essas mudanças, porque ela é uma língua super conhecida e que teve muita mudança. Inclusive a parte Fado. da Norwich ter virado Orange. Aliás, só uma questão que é muito boa do inglês que eu acho assim genial. Um dos grandes problemas da escrita inglesa é que assim, o inglês nunca teve academia real, que é uma coisa que as línguas latinas em geral têm. Tipo, a Academia Real Portuguesa, depois virou a Academia Real de Línguas. O Brasil tem a ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. A Espanha ainda tem a Academia Real de... Enfim, tananã. A França, enfim. A Inglaterra nunca tem. Então, quem instituiu os padrões de escrita do inglês era jornal. Os Aham. jornais começavam a escrever igual e virava o jeito de escrever. Aí depois o É por pessoal isso que ficou tudo dicionarizava, etc. misturado, porque foi surgindo as regras no meio do. Por dois motivos. O jornal na Inglaterra surgiu um pouquinho antes e assim, surgiu e foi consagrado, o inglês ficou bem sedimentado na escrita, um pouquinho antes do negócio na fonologia inglesa que chama Great Vowel Shift, Uhum. que as vogais fizeram assim. Elas se revoltaram e todas mudaram de sons. Elas fizeram elas deram uma girada na boca, assim, basicamente. Tem motivos, literalmente, Sim. literalmente. Aham. Eu já vi o desenho das É. letras, elas fazendo assim. "Wup". Tem motivos históricos, tá? Eu tô aqui simplificando um monte de coisa. Sim. Tem motivos históricos. Mas isso aconteceu. Só que o grande problema é o seguinte: isso aconteceu logo depois da escrita ter sido sedimentada. E não tinha nenhum órgão pra forçar essa escrita a mudar. A escrita ficou. E aí isso, Apesar de isso algumas foi mudando mudanças um com o outro. incrementais. Porque era assim, era who's hund. Aí eles foram escrever assim, não, vamos escrever do jeito que os franceses escrevem, bota o U pra fazer o som de U. Aí eles olharam assim, não, mas o U faz AU. Aí virou House and Hound. Cara, que complicação, viu? Mas é uma das coisas que é muito legal de ver. É engraçado. Volta pro Nahuatl, que eu ainda tô tentando. Tá, fala do Nahuatl, você tá aí há muito tempo. Só pra voltar. Não, é só pro seguinte. É muito interessante esse processo em que você pega alguma coisa e você sabe, tipo assim, eu quero que isso aqui soe desse jeito.
Diferente de você, por exemplo, que vai partir de um lugar fixo, todas as minhas línguas são a priori. É um termo pra, tipo, línguas que meio que surgem do zero. Sim. Elas têm uma história, mas toda a história é fictícia e as palavras não são influenciadas. Tem um easter egg aqui ou ali. Tipo, Uhum. Mona costuma ser dinheiro em um monte de língua minha, por causa de money. Mas é easter egg. Não é influência. Aham. Mas é interessante que você tenha também, pra você não ficar, tipo assim, perdido na influência, tipo assim, tá, eu quero que isso aqui faça X coisa como X coisa. Tipo, essa língua era pra ter influência na Roatli e na fonética, e eu queria testar verbos com evidencialidade, que é o seguinte, são verbos que ele conjuga pra tempo, conjuga pra pessoa, e além disso, o verbo indica se eu vi, se você viu, se eu ouvi, ou se você me contou. Então, quando eu digo eu olhei, necessariamente no verbo tem que estar incluso alguma coisa que me diga se. É, é, na verdade, eu olhei não, desculpa. Eu não funciona bem. Quando eu digo ele fez, tem que ter alguma coisa inclusa no verbo que denota. Ele fez, eu tava lá, eu vi. Ele fez, eu tenho certeza que ele fez porque as evidências me dizem. Ele fez, mas quem me contou foi o Dunk. Ou ele fez, sei lá, porra, eu acho que fez. Então são 4 formas diferentes de falar ele fez. Sim. Então, assim, quando você tem objetivos muito específicos para construir uma língua, fica mais fácil de chegar ao final dela, porque você não tem que redescobrir a roda a cada coisa. Você consegue, por exemplo, nas coisas que não são principal, ou simplificar, ou fazer de uma forma que seja mais confortável já para você. Então, eu recomendaria que se você está procurando, tipo assim, não tenta mudar tudo de vez do português, porque vai ser bem complicado. Uhum. Então, escolhe alguma coisa, sei lá, É, eu eu, quero que o eu, verbo não conjugue, eu quero fazer declinação. eu diria que um jeito divertido de fazer uma coisa de começo, e assim, não tem nada a ver com a técnica do que vai te fazer aprender mais. É só uma coisa que eu fiz uma vez que eu achei muito divertido. Arruma um povo que tem uma vivência muito específica e tenta criar uma língua para eles, que tenha e vai brincando ali, Uhum. porque geralmente quem tem a vivência específica tem umas coisas de língua muito específicas. Uhum. O- É, Aquele. Se a geralmente língua, se a língua é geralmente. nativa, Oi? se a língua é nativa. Justo, justo. É porque às vezes tem uns povos que tem coisa muito específica, mas a língua dele é espanhol. Ah, sim, não, mas aí não conta. Né? Mas é Não, uma coisa que é conta sim, claro que conta. não, mas não para esse É, exemplo. se seu povo tem um império gigante, vai ter um povo esquisito que vai falar a língua dele meio que tipo, ei, por que você fala Sim, essa do mesmo língua? jeito que tem gente, do mesmo jeito que tem, Chegou aqui uns caras não, com a lança falando que eu falava a língua, eu morria, não é cabível para esse exemplo. e a língua. Não é cabível para esse exemplo. Justo. Acho que o que dá pra usar de exemplo é aquele. Eu não sei qual país que é, vocês vão me perdoar, mas o vilarejo, o pessoal que mora na montanha, eles falam suviano. Todos Eles não falam. falam assoviano. Ah, eles se Eles têm como. uma Eles... língua. Não, não, é porque realmente eles têm uma língua de assovio, só que eles Sim, não sim. se comunicam a É, maior não, parte do sim. tempo assoviando. Ah, sim, sim. É tipo, é só pra eles falar, ah, vem tomar A café longa aqui. distância, O... Sim, eles têm exato. um código, vamos dizer assim, próprio pra. É, Na base Não do lembro se assovio. é língua código. e lembra também e lembra também para situações da plasticidade do nosso cérebro, que Uhum. tem coisa que você já assim, um exemplo que dá para que tem o mesmo princípio e que dá pra gente aproximar da nossa vivência sabe quando você descobre uma coisa nova e do nada ela fica muito mais comum de você perceber? Uhum. É, esse princípio se expande para quando você vai para povos. Eu não consigo fazer tanto exemplo de linguagem, mas uma questão cultural. Mas uma parte que tem um pouco de língua, tem um povo que se eu não me engano é da Amazônia, que eles têm número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 muitos. Eles não têm É bem acima de comum. 8. E aí É bem comum. fizeram um estudo com eles pra ver assim, botaram 10 palitos de um lado e 12 do outro e descobriram que é realmente chute. Acima de 8 é chute Ah, pra não, ver isso é qual lado mentira. que tem Não, não, mais não, 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 não. Não, isso do é negócio. falso. Isso é falso. Bebê, isso é Oi? falso. Isso é falso. Ah.
Se eles Isso é falso. não têm a contagem, eles tinham que separar em grupos pra contar. Exato. Então, Mas se separar em grupos é um tipo de contagem. Mas aí não é o 9, é o grupo. Tem o grupo 1 com 8, grupo 2 Sim, com 28. realmente, desculpa, eu esqueci que você não sabe contar mais que 10. Então, exatamente. Não, porque não é 20, é 2 grupos de 10, né? Seu porra. Ué. Contagem é juntar coisas em grupo, amigo. Mas, Isso é meio bizarro. mas, enfim. Mas sim, Você esses entendeu? sistemas numéricos incompletos são muito comuns mesmo. Mas o que é mais interessante é que esse povo em específico tem uma coisa que a gente não tem. Assim, eu não vou dizer em absoluto que é uma coisa que a gente não tem em nenhum outro lugar do mundo. Mas eles têm uma noção muito boa de direção. Eles não falam pegue uma coisa em tal direção, eles falam pega uma coisa a norte. Sim, eu não sei se isso é só deles também, não. Eu Eu não sei não se isso sei é dizer deles se é só também, não. deles, mas é uma coisa muito legal. Essa noção quase absoluta de direção é muito legal. E isso é Pega uma coisa interessante, sudoeste. inclusive. Isso é uma coisa interessante porque, salvo engano, eles não se comunicam assim só pela manhã. Então, assim, de algum jeito esses caras sabem definir onde tá norte de noite. Aham. É. O que é Mas impressionante. acho que vai bastante pelo. Como que eu posso dizer isso? Eles já, pela vivência deles, como eles não vão, vamos dizer assim, sair muito daquele núcleo, acho que eles já devem ter uma noção meio básica que, assim, independente do horário, eles vão saber, tipo, essa porta aqui tá Sim. pro norte. É Então, tá pro norte. se o cara olhar, falar, pega uma coisa a oeste, beleza, então tem que pegar a coisa que tá pra E na cá. verdade, assim, que eu falei de plasticidade. O cérebro é um Então. negócio muito complexo. Uhum. E a gente percebe quando a gente tá olhando para um lado e vira pra direita. Então, se você tá acostumado a pensar numa noção cardial, fica muito mais fácil de você inconscientemente saber assim, eu virei à direita aqui, virei à esquerda ali, virei tal coisa aqui, então ainda sei onde tá o norte, naturalmente. Na verdade, não tão recursivamente. Tipo assim, eu estava pra norte, agora eu estou pra leste. E depois eu estou pra oeste. Depois eu Não, estou. mas Não é tipo, virei. Tipo, só pra que. Acho que talvez fica mais claro o processo mental, porque, tipo, quando você fala, eu virei, eu tava pra norte, virei pra tal, fica parecendo que a pessoa tá calculando o tempo todo, quando na verdade, tipo assim, não, é natural. tava pra norte, agora eu tô pra leste, agora eu tô pra oeste, É tipo então quando pra você vai cá tá jogar. meu norte. É tipo quando você vai É. jogar um joguinho aqui no canto da tela tem uma bússolazinha montada, assim. É É. como se a bússola É. estivesse na cabeça dele. Ele só sabe, tipo, tá, eu tô virado pra cá agora. Isso Então não eu vim de lá. Isso seria significa que muito. se você tampar a cabeça da pessoa, botar ela flutuando E no negócio e girar. girar, ela vai Sim. saber onde ela tá. É, Exatamente. mas desde que ela tenha controle sobre o que tá acontecendo, ela provavelmente ainda vai ter a noção de Sequestra ele, Pior que bota algum no linguista helicóptero e deve ter leva. feito isso, bicho. pior que deve. Algum linguista com certeza fez isso, tipo assim, vendou a cabeça da pessoa, deu uma girada nela e falou assim, então pra onde tá norte? Ou um exemplo mais absurdo, tipo, sequestra a pessoa, E aí, bota no helicóptero e leva pro meio do deserto, fala, volta pra aldeia agora. E a pessoa nunca voltou. Pior que catando mas, uma pessoa aleatória é, colocando no deserto, chances são que ela vai então fazer um assim, círculo e morrer. quando você tem coisas muito específicas pra entrar. E outra coisa que eu acho que ajudaria muito, isso aí é uma dica que eu poderia dar pra eu mais iniciante também. Isso não é uma coisa que todo linguista é foda, que todo Colanger faz. É, não diria nem que é a maioria, mas é uma coisa que você pode pensar sobre. Uhum. Quando você tá descrevendo alguma coisa numa língua que você queira criar, não se limita a ficar tipo, X faz Y. Você pode fazer isso de várias formas. Ou você apenda, fala assim, mas em X situação Y faz alguma coisa. Não precisa ter exceção pra tudo, mas é bom pra, tipo assim, umas boas 70%, normalmente vai ter alguma coisa esquisita que acontece. Então. É, e uma coisa que me ajuda a pensar é, ao invés de descrever a língua tipo X faz Y, é descrever a língua como se eu fosse um gramático escrevendo a gramática. Por isso que eu escrevo gramática, inclusive. Uhum. Que é tipo assim, olha, X faz isso em X situação, mas em Y situação, isso faz isso. No norte do país, tem uma galera que faz desse jeito. Pode parecer idiota, mas lhe ajuda a pensar na plasticidade de sua língua, lhe ajuda a pensar em, tipo, o que você pode entender de diferente naquela estrutura gramatical, como aquela estrutura gramatical é enxergada por aquele povo. E às vezes nesse processo de criar variações para a mesma língua, você começa a descobrir coisas da variação principal. Uhum. Lembro sempre que o Matitic
tinha essa língua nahuatl que eu tinha falado, tinha 6 vogais. 6 vogais? Sim. É A, E, I, U, O, A, I. Não, O, A. Eram 7 vogais, perdão. Caramba. Certo? 7? 7. A, E, I, U, I, O, E, A, O, A. Não, isso são 6 mesmo, gente. É. Calma, sério, O, A. Só que você o tá O. falando de linguística, não matemática, tá tudo bem. É, o O era uma variação do A e o A era uma variação do E. Aham. Aí eu falei assim, pô, e eles só aconteciam em determinadas situações. Eu falo assim, velho, essas situações não são tão comuns. O tanto de gente que não deve falar, e é tipo assim, isso surgiu tipo assim. Ah, então no norte eles não falam esse O e esse não. Eles falam A e E. E eles Uhum. mudam, na verdade, a consoante anterior. E, enfim, isso acabou virando parte da língua principal. Tipo assim, em algumas situações agora, você não precisa falar O e você fala A e E. E E. Então, assim, é interessante pra você pensar em como sua língua varia, em como ela faz. Uhum. Novamente, se seu hobby é criar línguas, normalmente isso vai ser menos influente pra. Se você quer fazer só do jeito É... divertido, Sim, ou só do jeito divertido. se você for só do jeito divertido, você provavelmente não vai fazer isso, mas o que você pode fazer é ver assim, ah, essa palavra que ela significa. Ela, nesse contexto aqui, ela significa pessoa, nesse contexto aqui, ela significa alma, nesse contexto aqui, ela significa estrela, nesse Ah, contexto aqui. sempre. Eu adoro o significado contextual de palavra, assim. Não, é De. legal. É, Sim. Acontece muito. E é É super legal. natural. Sim, é legal no. Acho que o japonês é um exemplo que eu gosto bastante disso, até porque eu consumo muita obra em japonês. Então é um negócio que você acaba pegando padrão, né? Igual, sei lá, Haki de One Piece, que pode significar fluxo da alma, igual pode significar cor de cor régia, etc, etc. Você tem 300 variações dependendo do jeito que você tá lendo a palavra, do jeito que você escreveu a palavra, você pode ter umas 5 coisas diferentes pra mesma, pra mesma coisa, foneticamente falando. uhum. Eu acho muito legal esse tipo de situação. Eu não vejo isso muito no português, assim. Palavras Ah, que. claro, tem muito. Ah, não, Manga. manga tem. Não, tem, só que Manga. eu. Assim, eu não vejo uns exemplos tão absurdos quanto esse que eu acabei de falar. Tipo, o negócio mudar de cor pra alma, tá ligado? Pra fluxo da alma e cor de alguma coisa, sabe? Eu não tenho uns exemplos tão Ah, absurdos deve assim. ter, deve ter. Eu acho que é só Não porque a deve- gente pensa menos, mas deve ter, É, deve ter. não sei. É porque pra gente é normal, a gente não vai pensar que o negócio faz isso. Exato. Não vai pensar um negócio Pensa em absurdo. laranja. Laranja, bergamota, macaxeira. Não, laranja vai de cor Jiri. Não, pra fruta. Ah, sim, tem isso. É que esse não. outro exemplo era do negócio que falou da variação linguística pra outras regiões, coisas do tipo. Ah, sim. É. Ah, não, isso aí eu consigo pensar, a variação de pra outras regiões. É, era mangueira, que era uma coisa esquisita no sul. Mangueira? É. Ah, eu lembro de. Aqueles Eu tô me questionando se ele marimbondinhos. vai meter o. O quê? O você gosta de ver a mangueira entrar? Não, eu não faço esse tipo de Por piada. um momento, por um momento eu realmente É o achei que Diego. tava vindo por Se, aí, se, É o se assim. alguém Diego. sou O Diego eu. não foi. É. O Não, Diego por ficou isso que eu tão fiquei triste. chocado. Não, Não, não. mas é que em algum lugar do Brasil, mangueira é uma coisa estranha. É uma coisa que. Uma que A eu já Minas é vi. esquisita com comida. Um que eu, Se chamam pamonha de canjica e mugunzá de canjica. eu lembro dessa discussão que você teve com a Má. Vocês são esquisitos. É, Mas assim, rapidão, só uma que eu. pra todas as pessoas do Nordeste e Minas e Sudeste. Talvez vocês estejam vivendo uma mentira. É, sudestinos. O negócio com milho branco é mungunzá. Ah, canjica doce. Gente, não é. Mas é isso. O nome de comida é uma coisa meio bizarra, assim, que vira e mexe, eu acho coisa diferente. É tipo feijão É, tropeiro. Sabia que feijão tropeiro tem mais de um significado? Tem o de Minas, Uhum. mas feijão tropeiro na Bahia também pode ser com feijão fradinho e bacon e calabresa, só que sem farinha.
É só feijão. Eu achei que você ia falar que era tipo um feijão, só que com um uniforme de quem viaja no meio do mato. Tem nada a ver, só minha cabeça. Não, não, Tô desculpa. sem comentário. Foi muito engraçado. Não, mas eu consigo falar um exemplo disso de bicho. Porque tem aquelas abelhinhas pretas, sabe? O marimbondinho que rosca no cabelo. Sim. Já tá aí. Oi? Já tá aí? Também. Ah, beleza, tá aí. Tem um montão desses bichos. Mas eu descobri que tem em algum lugar do Rio de Janeiro, porque eu conheci um cara do Rio de Janeiro que falava assim, chamam de cachorro. Às vezes nem chamam, né? Às vezes é só esse cara em Às vezes é só específico. esse cara que resolve chamar de cachorro, sim. Ele falou, vou pregar uma peça num amigo meu. Agora o Diego tá acreditando fielmente. O detalhe é que ele não falou pra mim. Ele comentou como se fosse uma coisa normal. Tava todo mundo tomando café, assim. Aí ele, não, cuidado, abaixa aí, senão o cachorro vai grudar no seu cabelo. Não. Eu ainda Cachorro. Eu ainda acredito na piada, cara. Não é possível que alguém olhe pro marimbondo e fale cachorro. Cachorro ponto. É tipo gente que quer muito emplacar uma piada, né? Uma palavra. Tipo, nossa, isso é muito jura e creuço. Nesse nível. Só que o cachorro funcionou, porque eu ia ter rido disso uma meia hora se eu tivesse visto ao Nossa, vivo. agora eu preciso de fato de um personagem que ele queira muito emplacar uma palavra, só que ninguém quer. Eu tinha Nossa, mas isso é muito NPC que fez isso. helps. É muito help. Ó, tem o NPC, Nossa. o Arthur Ross. Mas essa água. É verdade, velho. Ele tentou fazer isso. Ele tenta fazer isso com explodir o pato. É hora de explodir o pato. Nossa, esse NPC ficou falando, é hora de. Agora a gente vai explodir o pato. Umas 3 sessões, eu queria matar ele. Mestre, pro eu mundo posso dele, né? enfiar uma Oi? faca na garganta desse cara. Provavelmente ele voltou pro mundo dele. Mas o explodir o pato tem contexto, porque a montanha tinha se transformado no esfera, tinha se transformado em um pato. E o plano de fazer o inverno nuclear no mundo dependia de explodir o pato. Então, Você sabe que você começou. Tá extremamente vibes aquele meme, tipo. Não, Nelson, agora a gente tem um motivo de verdade. Esse cavalo caiu do céu e agora precisa passar numa prova de história americana. Porque o mundo não morre. Eu conheço o contexto, mas assim, quem estiver vendo isso totalmente assim, perdido no assunto, coitado, vai ouvir isso e vai pensar, eu não sei o que aconteceu, eu tenho medo de perguntar. Não, Se mas alguém me falar... quem assiste a gente entende, joga RPG. Então, não, assim, entende que a gente tá falando ele ouviu e acabou de falar. Fala assim. RPG. RPG. Assim, não que assim, Uma montanha que virou um pato pra tem fazer um questão inverno de- nuclear num planeta cujos mares viraram um líquido branco viscoso potencialmente derivado masculino. Talvez. Normal. Isso foi história do Diego. Tudo bem que esse tipo de A coisa história foi culpa do Diego. foi você ele. que supôs baseado na descrição do que o Não. negócio virou. Não. Mas Obrigado, Dan. Foi assim que eu fiquei. em qualquer Eu era um homem inocente antes de começar a jogar com o Diego. Mano. Não, e o Diego ainda me Nossa, cobrou cara. o dia que eu. Hoje mesmo. Mandei uma figurinha no grupo e me cobraram Vocês que depois. imaginam besteira das coisas que eu. Das coisas que eu narro. Eu imagino assim, nossa, imagina que legal uma Pedra da Lua versão líquida. Aí você escuta a descrição e pensa assim, líquidos masculinos! Diego, mas você não se ajuda, cara. O líquido Não, viscoso. é um branco e leitoso, porra. Você não se Não, na verdade, gente, ajuda. assim, o Diego paga de bom moço e tal, mas na verdade ele é a pessoa mais depravada fora dessas. Não podia falar isso também, né? Não podia, mano. Tava Ninguém no... vai cair nessa. Era junto com. Ô, você tá contando tudo hoje, De todos cara. os Negócio... de todos os Tá nossos difícil, 4 né? telespectadores. O negócio do Morph, cara, tá falando muito. Você vai ser o próximo NPC a ser morto. Pois é, se continuar desse jeito. olha que o Dunk não tirou carteira de caminhão ainda. É verdade.
Se eu nunca mais aparecer nesse programa, vocês já sabem o que foi. Se eu aparecer dirigindo É, um caminhão ou maiores, já sabe o que aconteceu. mas. É. Me Isso. perdi completamente o que eu ia falar. Eu ia falar alguma outra coisa interessante, mas sumiu. É, Ah, eu ia falar do negócio de estando em um. é, Mesmo pessoal assistindo RPG, esse negócio de fazer um pato, fazer um pato de borracha, criar um inverno nuclear em volta de um planeta, não é normal pra 90% dos RPGs. Isso ainda parece Não. meio aleatório. Não, pra tudo qualquer bem. Não é normal pra nenhum RPG, mas é tipo assim. É uma coisa que qualquer pessoa de RPG fala, tipo assim. Ah, sim. Personagem de RPG fazendo coisa de RPG. Exatamente. Mas falando em RPG, uma última colocação. Se você não quer criar uma língua, mas você quer fingir que seus personagens falam em uma língua, pense em mais de um único conjunto de fonemas. Porque você não pode começar a falar porque isso não é uma língua. É, Eu eu tô errado. Não, Se o Igor estiver numa mesa mas começa a falar isso, ele tem um aneurisma e claramente depois você não ele tá vai. errado. Claramente, não é uma língua, é um anjo falando. Um anjo. Mundo evangélico. Polêmico. Essa é E a tal da com, língua e dos com anjos. essa última frase extremamente correta, Polêmica. sabendo sobre nos despedindo na língua dos anjos, aparentemente. A gente vai ter que se despedir na língua dos anjos agora, gente. Shimara, Shimaru, Shimura, Shimaru, Shimara, Shimaru, Shimura, Shimaru, Shimara, Shimaru, Shimaru, Shimara, Shimaru, Shimura, Shimaru, Brownie, Shimaru, Shimura, Shimura, Shimaru, Shimara, Shimaru, Shimara, 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 Brownie. Ai, Malamaeu, Mahandegest, Maimuru, Ayo. Líquido branco e leitoso. Eu Shimaru, espero, Shimaru, que Shimaru, vocês, Shimaru, eu espero que vocês tenham gostado. Podem pegar seus pontos de Brownie. Até mais.